Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Vamos jogar. Capítulo 31. Em Luoyang, a primavera veio acompanhada de areia e depois disso, veio acompanhada de mais areia. O verão era acompanhado por um clima normal e certamente seria acompanhado por um clima normal quando terminasse também. E assim, mais um semestre chegou ao fim. Lembro que as férias de inverno acabaram há 2 semestres. Agora, já são férias de verão. O tempo voa mesmo. Sufei olhou para o sol escaldante e quente no céu. Sim, é verdade. Exceto pela primeira semana do semestre. O tempo restante foi descrito em apenas 3 parágrafos. O autor realmente é preguiçoso, disse Zanjunho. Acho que o autor já está ficando sem ideias. Talvez ele não tenha mais nada de bom para escrever. HMPH. A vida pode ser monótona, mas também pode ser colorida. O autor não deve ter observado corretamente o que é a vida. É isso mesmo. A escrita é tão sem graça e os diálogos são superficiais. Resumindo, o tempo passou tão rápido quanto a água e mais um semestre chegou ao fim. Apesar dos mosquitos irritantes e do sol escaldante, o verão era realmente a estação mais maravilhosa do ano. Saias curtas, camisolas, maios, coxas e também calcinhas floridas. Calcinha floral? O que você está olhando? Sufei perguntou a Zanjunho, que estava deitado no chão. Floral. Arg não. A luz do sol hoje não está nada mal. Zanjunho não conseguia desviar o olhar da saia curta de Sufei. Seus olhos então se moveram lentamente para baixo entre as pernas dela e a vista era certamente incrível. Oh, é. Sufei levantou a cabeça em direção ao céu. Imediatamente, Zanjunho se levantou. Ele estava com medo de que Sufei o pisoteasse até a morte se descobrisse o que ele tinha acabado de fazer. O que você está fazendo? Vestindo algo tão, Zanjunho se perguntou se deveria chamar isso de exposição ou transparente. Ele não esperava que Sufei agarrasse seu ombro em vez disso. Você disse que sairíamos para brincar hoje. Ela continuou a se agarrar a Zanjunho como se fosse algo natural de se fazer. Isso fez com que ambos parecessem um casal. Zanjunho começou a entrar em pânico e tentou lutar para se afastar. Mas vendo como Sufei não iria soltá-lo facilmente, ele se rendeu. Luoyang era uma antiga capital da 13ª dinastia. Alguns milhares de anos atrás, havia lois espessos em todos os lugares que podiam esmagar pessoas até a morte. Portanto, havia uma chance de que uma sepultura fosse escavada em certos lugares onde casas eram construídas atualmente. A moderna pá Luoyang, que era comumente usada em trabalhos arqueológicos atuais, foi originalmente inventada por um ladrão em Luoyang. Quem imaginaria que essa invenção seria usada como uma ferramenta especial em arqueologia? Isso só mostrou como as coisas estavam sempre mudando e sendo imprevisíveis. Embora fosse uma antiga capital, monumentos civilizados eram indispensáveis. As grutas de Longmen faziam parte do patrimônio mundial. O Templo do Cavalo Branco foi um dos primeiros templos budistas da China, onde o incenso do milênio era infinito. Havia também um mundo para as artes marciais de Shaolin. O templo de Shaolin ficava no território de Zhenzhou, mas era mais próximo de Luoyang. Havia também outros monumentos como o Museu do Túmulo, Qiantang Xizai e a cidade natal de Xuanzan. Todos faziam parte do Luoyang X Passeio de um Dia, organizado por agências de viagens. No entanto, muitos moradores raramente visitavam esses lugares em Luoyang. Eles traziam seus parentes de outros lugares para mostrar sua herança cultural ancestral. Casais jovens eram ainda menos propensos a visitar lugares como o antigo Museu do Túmulo. Um amigo de Xangai que fez um tour para Luoyang disse uma vez: "É esta cidade? Obviamente parece uma vila." Sejam as pessoas de Xangai ou não, aqueles que viram o grande mundo teriam coisas diferentes a dizer sobre Luoyang com base em suas observações. O edifício mais alto de Luoyang era o Banco Agrícola da cidade, que tinha 13 metros de altura. Quando você levantava a cabeça para olhar para o céu azul, não conseguia ver nenhum edifício alto bloqueando sua visão. Vila ou cidade, você frequentemente encontrava conhecidos ou amigos em Luoyang. Todos não se sentiriam como se fossem estranhos uns aos outros, então isso também pode ser considerado um pequeno benefício. Muitos jovens sempre vinham a este lugar, até mesmo Zanjunho e Sufei. Estou tão cansado. Zanjunho sentou-se em um banco próximo. Ele estava ofegante com a língua para fora como um cachorro. Sufei estava ao lado dele. Nós só fomos a alguns lugares e você já está reclamando que está cansado. Estou confuso. Você é realmente um jogador de futebol? Não importa o quão em forma um jogador de futebol esteja, ele também ficaria exausto de fazer compras com uma garota. Zanjunho retrucou. Ele achava que os membros da Associação Chinesa de Futebol deveriam ser obrigados a seguir suas esposas ou namoradas em uma maratona de compras de meio-dia, no mínimo. Isso definitivamente melhoraria sua aptidão física. Quando acabou o hehe, quem seriam aqueles jogadores japoneses insignificantes? Quem seria a Coreia? Até o esforçado time da Alemanha estaria espumando pela boca. Qual é o real significado de correr até a morte? Davis também ficaria envergonhado. Caras de verdade com boa forma física seriam aqueles na companhia de uma garota que ama fazer compras. Zanjunho estava orgulhoso de sua ideia. Ele finalmente entendeu porque havia muitos que queriam ser filósofos. Ele nunca pensou que daria tanta alegria às pessoas pensar sobre problemas e resolvê-los. Vamos. Sufei estava pulando enquanto Zanjunho tentava terrivelmente alcançá-lo com suas pernas cansadas. Para onde estamos indo? Este é um dia infernal. De repente, Zanjunho parou quando chegou a um determinado lugar. Isso é. O que é isso? Sufei se virou para perguntar a Zanjunho. Ele estava olhando fixamente para a entrada de uma escola. Sufei, quero dar uma olhada lá dentro. Tudo bem? Sufei assentiu. Ei, vocês dois? O que estão fazendo aqui? O segurança gritou enquanto corria em direção a eles.
Sufei retribuiu com um sorriso. Senhor, viemos ver nossa antiga escola. Ah, então vá em frente. Zhang Junho foi em direção ao campo de futebol, que tinha 2 metros de largura. Havia apenas alguns pedaços de grama com 2 postes de gol miseráveis. Ainda parece o mesmo depois de 6 anos. Zhang Junho riu. Foi aqui que participei pela primeira vez de uma competição de futebol de verdade, ele disse enquanto apontava para o campo de futebol vazio. Foi a primeira vez que representei minha escola na Copa Mania da cidade quando eu estava no 5º ano. Yang Pan e eu éramos atacantes, enquanto nosso oponente era a escola elementar Bo Lichan. Zhang Junho se imaginou naquele mesmo dia, que aconteceu 6 anos atrás. Meta, Zhang Junho e Yang Pan trocaram abraços. Era a primeira vez que ele participava, mas ele conseguiu marcar seu primeiro gol com a ajuda de Yang Pan. A velocidade de Yang Pan se destacou entre os alunos do ensino fundamental. Ele poderia facilmente jogar qualquer um para fora do campo. Se não fosse pela habilidade de Zhang Junho de acompanhar sua velocidade, ele não teria conseguido lidar com isso quando Yang Pan passou a bola para ele. Embora ele não conseguisse lembrar claramente qual era o placar, ele ainda conseguia se lembrar de que seus companheiros de equipe saíram para comemorar a vitória juntos depois que a partida terminou. O sol já estava começando a se pôr além do horizonte do céu enquanto a luz do sol brilhava através da espessa nuvem de poeira e nos rostos sorridentes de todos. O sol estava intercalado com fuligem e tudo estava vermelho. Esse era o crepúsculo inesquecível de Zhang Junho. Zhang Junho abriu os olhos, apenas para descobrir que Sufei também estava com os olhos fechados. O sol estava se pondo e a luz do sol formava uma borda dourada ao redor de seu lindo rosto. Ela parecia tão linda. Zhang Junho teve um impulso repentino e aproximou seu rosto do dela. Não havia dúvidas de que a noite era o melhor momento do dia. Zhang Junho levou um susto quando Sufei abriu os olhos de repente. Ele rapidamente retornou à sua posição original. Aen, o que você estava tentando fazer agora? Você fechou os olhos sem dizer uma palavra. Zhang Junho estava com medo de que Sufei suspeitasse de sua reação, então ele imediatamente desviou da pergunta. Eu estava pensando nos dias da escola primária. Houve um dia em que fui assistir a uma partida de futebol entre 2 times concorrentes. Era meio-dia e o sol podia ser visto no lado oeste. Sob a luz forte do sol, o campo de futebol parecia uma pintura a óleo com toda a poeira voando ao redor. Era lindo. Sufei respirou fundo. Zhang Junho então olhou para Sufei. Sufei deu um sorriso a ele. Deveríamos voltar. Depois que tudo foi dito e feito, ela segurou a mão de Zhang Junho e correu em direção à entrada da escola. Vejo você de novo, senhor. Ao passarem pela guarita, Sufei acenou para o guarda que estava sentado perto do portão. O guarda então balançou a cabeça enquanto observava suas silhuetas desaparecerem na distância. Estranho. Aquela garotinha parece familiar. Imagino onde a conheci antes. Apesar dos mosquitos irritantes e do sol escaldante, o verão era realmente a estação mais maravilhosa do ano. Saias curtas, camisolas, maios, coxas e também pores do sol que pareciam pinturas a óleo. Capítulo 32. Sufei, você terminou seu dever de casa das férias de verão? Zhang Junho bateu na porta de Sufei com seu dever de casa. Sufei entregou 2 de seus livros para Zhang Junho. Sério? O que Liang Ke está fazendo? Faltam apenas 2 semanas para a escola reabrir, mas ele ainda pede para o time de futebol treinar com antecedência. Zhang Junho vociferou enquanto rapidamente copiava sua lição de casa. Seu treinador só quer que o time de futebol tenha melhores resultados este ano. HMPH. Então por que ele não começou tipo meio mês antes? O recrutamento de novos membros nem começou. Idiota. Você realmente precisa ser disciplinado. A escola só abre daqui a 1 semana. Onde estaríamos treinando então? Sufei bateu na cabeça de Zhang Junho com um lápis. Ah, esqueci. Ok, você é realmente um gênio. Você conseguiu resolver essa pergunta difícil. Era obrigatório que Zhang Junho elogiasse Sufei depois que ele copiou o dever de casa dela. HMPH. Pareceu ajudar. Kaká não foi visto durante as férias de verão e ficou mais moreno quando retornou. Anke o admirou e perguntou. O sol está ótimo no Rio de Janeiro? Não, não é, mas o sol em Luoyang é realmente mortal. Kaká riu. Oh, eu estava trabalhando em Luoyang durante as férias de verão, entregando água para as pessoas. O sol estava escaldante. Kaká se agarrou a uma pérgola enquanto olhava para o sol. A temperatura mais alta de hoje é 39 graus Celsius. Renhilde se aproximou deles de lado, vestido como se tivesse acabado de voltar do Havaí. Ele usava uma camisa floral e calças combinando, bem como um par de óculos de sol. Há ar-condicionado em casa, mas vocês vieram aqui para sofrer. 39? Não é de se espantar que pareça que estamos dentro de um forno, Yang Pan respondeu com seus fones de ouvido. Mas no Brasil as crianças sempre jogam futebol descalças, disse Kaká. Eles já estão acostumados. Yang Pan acenou em desaprovação. Estou falando sobre o quão alto é o nível do futebol brasileiro. É assim que eles treinam. Anke esfregou o queixo enquanto estava imerso em pensamentos. De repente uma bola voou em sua direção e ele a pegou instintivamente. Enquanto Anke ainda estava no chão, ele ouviu uma voz doce. Brilhante. Sufei. Sufei bateu palmas e sorriu. Embora você seja apenas um goleiro, sua reação é realmente rápida. Anke tinha a sensação de que estava sendo enganado, mas quem o enganou era uma beldade. Ele desabafou inadvertidamente, mas tudo o que pôde fazer foi tirar a poeira do corpo. Por favor, tenha pena de mim, Adi. Renhilde fez beicinho. Espalhe os produtos, uma peça custa apenas $35. Eles são da Guan em Volesale? O quê? Você? Certo, todos por favor, troquem de roupa rapidamente.
A voz alta de Lian Qi imediatamente esmagou o impulso crescente de Anke. Zhang Junho olhou para os armários que estavam localizados na área do saguão. À sua esquerda estava o armário que originalmente pertencia ao seu capitão, Su Li. Mas agora, o armário ainda permanecia o mesmo, embora o dono tivesse ido embora. Fazia muito tempo desde que o capitão foi visto pela última vez. Ele só veio à escola ocasionalmente no último semestre. Há rumores de que ele estava dando aulas particulares em casa. Já fazia mais de um mês desde que o exame de admissão à faculdade terminou e não havia certeza sobre o que os veteranos estavam fazendo naquele momento. Ele deu alguns tapinhas no armário. Naquela época, se demorassem muito para trocar de roupa, eles definitivamente ouviriam seu capitão gritando na porta. O que vocês estão fazendo? Apressem-se, calouros. Não nos deixem esperar muito tempo. Zhang Junho virou a cabeça, mas Su Li não estava em lugar nenhum. A luz do sol da tarde penetrava pela porta e ele sentiu a presença de seu capitão, mesmo que seu rosto não estivesse visível ali. Aquele sorriso descontraído dele, seus gritos altos. Seu rosto que se iluminava apenas para uma partida de aquecimento e como ele desabou e chorou no abraço de Wang Bo durante a batalha final. Essas memórias pareciam ter acontecido ontem, mas já fazia um ano. O sol da tarde ainda estava se infiltrando silenciosamente do lado de fora, mas aquela figura certa e bem construída não estava mais lá. Lian Qi encarou seu time e disse, como todos sabem, desde que Su Li deixou o time de futebol, nunca tivemos um capitão permanente. Então, hoje, sugiro que decidamos sobre um capitão permanente. Lian Qi pegou a braçadeira que Su Li deixou para trás e a levantou. Yang Pan. Ele gritou. Yang Pan ficou chocado, mas não respondeu. Vem aqui. Lian Qi apressou Yang Pan. Enquanto Yang Pan caminhava em direção à frente, Lian Qi colocou a braçadeira azul de capitão em seu braço. De agora em diante e até a formatura, você será o capitão do time de futebol Shuguan. Yang Pan ainda estava atordoado, mas o som de palmas já podia ser ouvido. Era de Zhang Junho seguido por Anke Renyu de Xieyu, Kaká. E depois todo o time se juntou para comemorar seu novo capitão. Zhang Junho será o segundo capitão e o terceiro será Xieyu. Há alguma objeção? Não. Quando Zhang Junho abriu a porta do quarto de Yang Pan, ele encontrou Yang Pan olhando para a braçadeira divina do capitão. O que você está fazendo? Vai ficar comestível depois que você olhar? Zhang Junho provocou o novo capitão. Eu estava pensando. Essa coisa parece que não deveria estar no meu braço. O que você disse? Eu nem fiz nada durante aquela partida. Droga, eu sou o único que não fez nada. Você estava correndo desesperadamente por 80 minutos no campo. Ainda perdemos, mesmo tendo corrido por 80 minutos. Você ainda está pensando naquela partida? Você está satisfeito? Perdemos assim mesmo. Você está satisfeito? Yang Pan levantou a cabeça para olhar para Zhang Junho. Olhando para Yang Pan, Zhang Junho também ficou sem palavras. Naquele estádio barulhento, ele sentou no banco, observando seus companheiros de equipe enquanto eles lutavam desesperadamente para vencer. No entanto, eles ainda perderam no final. Ele segurou a cabeça e cerrou os dentes. Não estou satisfeito. Quanto tempo tinha passado? Já tinha passado um ano. A princípio, ele pensou que poderia esquecer. Ele nunca imaginou que isso estaria enterrado fundo em seu coração. Quando o capitão deu um tapinha em seu ombro, ele disse, não é sua culpa que perdemos. Ele confiou nas palavras de seu capitão e acreditou nas palavras de segurança de seu capitão. Depois disso, ele continuou feliz e esqueceu aquele incidente. Por que ele acreditaria nas palavras de seu capitão? Além disso, por que ele desejaria desesperadamente esquecer aquela partida? Desde que ele era jovem, ele nunca foi alguém que teria coragem de assumir qualquer responsabilidade. Ele não jogava futebol para ser uma estrela. Ele apenas gostava de jogar futebol e jogar com amigos onde todos pudessem suar juntos. Sua razão para gostar de futebol era simples. Foi só quando ele conheceu Su Fei que isso evoluiu para sair com ela na casa de chá. Era como fazer parte de uma grande família. Ele então encontrou sua verdadeira razão para jogar futebol e era ver o sorriso de Su Fei. Mas no fundo, Zhang Junho ainda era uma pessoa fraca. Foi por isso que ele ouviu as palavras encorajadoras de seu capitão quando se sentiu culpado por perder o jogo. Era como uma pessoa se afogando desesperadamente agarrando-se a um galho de árvore. E então, ele acreditou nessas palavras, não é sua culpa que perdemos, para esquecer desesperadamente aquela tarde de partir o coração e fingir que nunca aconteceu. Mas as coisas deveriam ser assim? Era ok fingir que isso não aconteceu antes? Quando Yang Pang chutou uma bola de futebol com um pé anormalmente pesado da areia para uma parede à distância, a bola realmente atingiria aquela parede. O barulho alto que ela produziu foi apenas um eco? Após o término da partida, Wang Bo desabou no abraço do capitão e chorou amargamente. Um homem com lágrimas normalmente não choraria como uma bagunça total, mas falando a verdade, esse homem ficaria satisfeito em seu coração depois disso? Ele desejaria tal resultado na batalha final? Por que Su Fei sempre olhava para ele quando a partida terminava? Zhang Junho não entendia o porquê. Acontece que ele era um completo idiota. Yang Pan não esperou pela resposta de Zhang Junho, mas viu lágrimas rolando pelas bochechas de Zhang Junho. Ei, o que há de errado com você? Você está bem? Zhang Junho enxugou as lágrimas e disse, nada, estou bem. Ele ainda achava que estava sendo uma pessoa forte, apesar do fato de ter acabado de chorar. Mesmo que ele se sentisse um pouco melhor depois de chorar, aquelas lágrimas estavam um ano atrasadas. Capítulo 33. Quando mais um ano de férias de verão terminou, nosso personagem principal e seus amigos viram muitos rostos estranhos na escola. Enquanto isso, Liu Qi peidou sua atividade chata de sempre de observar novas beldades.
O hall de honra dos veteranos foi afixado no quadro de avisos na entrada da escola e as pessoas entravam e saíam novamente. Zhang Junho e seus amigos estavam agora no segundo ano. Havia aulas de arte e ciência no segundo ano, enquanto as 3 aulas em que Zhang Junho foi colocado foram dispensadas como aulas de artes liberais. A maioria de seus colegas de classe durante o primeiro ano foi dividida em outras 7 aulas. Claro, sendo um idiota em ciências, Zhang Junho escolheu ficar na terceira aula, que era sua nova aula de artes liberais. Mas ao olhar ao redor, ele se perguntou por que Su Fei acabou na aula de artes liberais também quando ela era um gênio da ciência. A educação em artes liberais na escola Shuguan não era muito boa, já que os alunos de arte foram completamente aniquilados nos exames de admissão à faculdade do ano passado. Quais seriam suas chances de passar no exame, estando na terceira classe? Além disso, por que Yang Pan, Kaká, Anki e Ren Yilde estavam na mesma classe também? Não era um pouco coincidência demais? Porque todos eles eram do time de futebol. Zhang Junho estava bastante confiante de que o diretor da terceira classe, Li Anke, não se importaria muito. Anke disse sem rodeios. Por que acabei na terceira classe? Sou melhor em ciências do que em artes liberais. Arg, nosso treinador deve ter feito alguma magia negra. Meu Deus! A obscura educação chinesa, antes que ele pudesse terminar de falar, seu cérebro começou a desligar. Quando Li Anke subiu ao pódio, ele encarou todos com um sorriso e disse: "Bem-vindos à terceira classe, pessoal. Espero que possamos passar felizes pelos próximos 2 anos juntos. Depois disso, a tarefa de todos é fazer o exame de admissão à faculdade. Então, não sejam preguiçosos porque sua responsabilidade é estudar." Pelo menos 4 pessoas o aplaudiram em seus corações. Não importa o que fosse, eles já estavam no segundo ano. Depois que um ano se passou, o que o ano novo traria a todos? Li Anke assistiu alegremente enquanto o novo grupo de recrutas do primeiro ano treinava em campo. Havia alguns novos membros no time este ano. O milagre do ano passado e sua gloriosa derrota nas mãos de Zhong Jian elevaram muito a popularidade de Shu Guan. O que o deixou ainda mais animado foi o fato de que alguns dos membros recém-recrutados possuíam um grande potencial. Eles definitivamente poderiam preencher as vagas faltantes dos veteranos anteriores. Lin Xiaofanfan era seu novo volante com 187 centímetros de altura. Seu cabeceio não era ruim e ele se juntou ao time da escola em seu primeiro ano. A única coisa que lhe faltava era a experiência de participar de uma partida. O foco principal de Li Anke era treiná-lo nas habilidades e experiências dos melhores defensores do mundo. Ele também lhe deu alguns videoclipes dos melhores volantes do mundo para ele observar. Felizmente, muitas escolas se ofereceram para jogar partidas de aquecimento este ano e ele esperava poder treiná-lo mais antes que as partidas preliminares começassem. Shen Bo era o novo zagueiro do lado direito com apenas 167 centímetros de altura. Ele se juntou ao time da escola em seu primeiro ano também. Ele tinha uma boa constituição, bem como movimentos rápidos que eram ferozes e tenazes. Ele era do tipo que arriscaria sua própria vida para jogar futebol. Havia momentos em que ele podia ser impaciente e era quando ele tinha um julgamento ruim de tempo, tornando suas habilidades de futebol um pouco ásperas nas bordas. Havia também uma questão de experiência. Ele precisava melhorar passo a passo nas partidas. No entanto, Li Anke não tinha certeza se poderia esperar. Wang Ning tinha 183 centímetros de altura e era originalmente o novo atacante da frente. Mas então, Li Anke percebeu que ele era melhor em roubar a bola, e a consciência na defesa era melhor do que passar a bola. Além disso, sua aptidão física era boa, então ele era mais adequado na defesa. Durante as sessões de treino, ele o organizava para ficar na defesa e os resultados eram semelhantes. Se esses jogadores fossem devidamente treinados, Shu Guan definitivamente conseguiria chegar às finais este ano. Li Anke não estava se gabando. Ano passado, Shu Guan foi derrotado devido à sua defesa, que era uma bagunça e o deixou de coração partido. Este ano, todos os novos recrutas tinham potencial para serem defensores. Com base na consolidação da defesa, ele deixaria o jogo completo de poder ofensivo e entendimento tácito para os 4 primeiros alunos do segundo ano. Isso realmente faria as outras escolas em Luoyang sofrerem. A sessão de treinamento chegou ao fim. Zhang Junho já tinha arrumado suas coisas mais cedo, então ele esperou na entrada da escola por Su Fei e Yang Pan. Ele estava entediado até que viu um cara fazendo malabarismo com bolas por perto. Mas verdade seja dita, suas habilidades de malabarismo eram horríveis. Já tinha passado meio-dia, mas ele só conseguiu fazer malabarismo com 3 antes de deixá-las cair. Neste momento, uma das bolas caiu e rolou em direção aos pés de Zhang Junho. Zhang Junho de repente ficou interessado enquanto pegava a bola com o pé esquerdo. A bola saltou obedientemente e Zhang Junho a chutou, fazendo a bola voar alto. Quando caiu, Zhang Junho pegou a bola e deslizou com as coxas. Depois disso, ele começou a fazer malabarismos com as pernas. A bola quicou obedientemente para cima e para baixo entre suas pernas. Ele chutou a bola para cima com a perna esquerda e girou com a bola na direita. Depois disso, ele chutou a bola que caía com o calcanhar esquerdo, fazendo-a voar por trás. Zhang Junho nem precisou olhar antes de usar o ombro direito para equilibrar a bola. Ela rolou para frente, onde ele segurou a bola que caía com o pé esquerdo antes de chutá-la suavemente. A bola de futebol passou pelo grupo de pessoas e finalmente voou pelas pernas do cara. No começo, Zhang Junho pensou que a pessoa pegaria a bola, mas em vez disso ele ficou muito surpreso com a performance de Zhang Junho. Ele não se moveu nem um pouco. A bola então atingiu alguém e depois disso, todos ouviram o som de uma bicicleta batendo. Quem é o bastardo que Anke já estava preparado para repreender quem quer que fosse o responsável por seu rosto coberto de sujeira? Isso foi até que ele percebeu que uma bola de futebol de aparência muito familiar estava na frente dele. Ele pulou e viu um rosto ainda mais familiar quando se virou. Irmã? Zhang Junho também estava confuso. Irmã? Quem é a irmã e quem é?
Havia claramente apenas 2 caras na frente dele. Como ele poderia chamar um deles de sua irmãzinha? Aquela pessoa começou a falar: irmão mais velho, eu estava esperando por você aqui. Eu estava entediada, então decidi praticar malabarismo. Era de fato a voz de uma garota. Mas quem chutou a bola não fui eu, foi ele. Ela apontou para Zanjunho, que estava tolamente parado ao redor. Anki olhou para Zanjunho, mas quando viu Sufei parada atrás dele, sua expressão rapidamente mudou para um sorriso. Vamos nos apresentar. Esta é minha prima irmã, Hyeoen. Yang Pan e Zanjunho reagiram fortemente. Yang Pan apontou para Hyeoen em choque e disse: ele? Ela? Ela é uma garota? Na visão de Yang Pan, ela tinha cabelo curto, peito achatado e só tinha um pequeno deslize nos quadris. Ele não conseguia acreditar que a pessoa na frente dele era uma garota. O que você está olhando? Pervertido. Hyeoen olhou para o atordoado Yang Pan. Pervertido? Ei, quais partes do seu corpo eu estaria olhando? Yang Pan se rebelou. Tudo bem, já chega. Anki pôs fim à briga entre os dois. Você tem que respeitar aqueles que são mais velhos que você. Hyeoen imediatamente ficou em silêncio no momento em que mostrou sua autoridade como irmão mais velho. Hehe, tão fofo. Sufei riu. Anki, nunca pensei que você teria uma irmãzinha tão fofa. É isso mesmo. Eu ainda não consigo acreditar. Zanjunho engoliu suas palavras. Ele realmente queria acrescentar: até uma pessoa como você pode ter uma irmãzinha. No entanto, ele ainda queria deixar Anki com um pouco de dignidade. Haha, é mesmo? Anki pegou sua bicicleta e puxou Hyeoen para sentar atrás dele. Nós vamos embora agora. Eles partiram em uma nuvem de poeira, pois ele não ousou ficar mais tempo. Quem sabia se Hyeoen acabaria sendo tão feio quanto ele? Se ele permitisse que Yang Pan e Zanjunho vissem mais, ele ainda teria coragem de encontrá-los? Olhando para os dois à distância, Sufei gritou: vocês são tão fofos. Yang Pan ficou de mau humor e respondeu: não tem nem um pouquinho de fofura, HMPH. É porque ela te chamou de pervertido, não é? Hehe. Sufei riu, mas a visão dela é bem precisa. Não é mesmo pervertido? Zanjunho deu um tapinha no ombro de Yang Pan. Você ainda tem cara de me chamar assim? Seu sujeito de mente suja. Zanjunho tapou os ouvidos. Yang Pan o cercou enquanto ele gritava: sujo, sujo, sujo. Hehe. Já chega, parem de discutir, disse Sufei. Vocês não acham interessante? Quando Anki estava lidando com sua irmãzinha, alguém como ele também conseguia agir muito sério. Ele é realmente como um irmão mais velho. Eu suspeito que ele estragou sua irmãzinha. Yang Pang nunca se esqueceria de pervertido. Mas pela primeira vez, viu os olhos de Anki naturalmente fluindo com gentileza quando ele olhou para sua irmã. Zanjunho pensou: eu nunca ouvi com esse tipo de expressão antes. Eu não te disse tantas vezes para não me encontrar na escola. Você não escutou e olha o que aconteceu. Você quer que os outros te entendam mal? Anki conversou com Hyeoen enquanto pedalava. HMPH. Quem pediu para eles serem tão tacanhos? Só porque eu estava chutando uma bola, isso me torna um garoto? Embora Hyeoen estivesse brigando com ele, seu tom era diferente comparado ao que ela usava quando discutia com Yang Pan. Anki suspirou profundamente. Ele sempre ficava calmo e à vontade quando estava diante de qualquer garota. A que estava atrás dele o deixaria especialmente indefeso. Você entrou em contato com a escola? Anki mudou de assunto. Sim. Qual deles? Zunjiuan. Anki quase foi de bicicleta até a calçada. Por que você quer ir para aquela escola? Hi. Não quero que se preocupe comigo. Hyeoen fez uma cara boba. Qualquer outra escola teria sido boa. Mas Zunjiuan, eu sei, é porque você perdeu para eles ano passado, estou certo? Anki ficou sem palavras. Sem problemas. Eu te ajudo a investigar quando eu estiver lá. Hyeoen fez uma dancinha lá atrás. Eu sou um espião. É assim mesmo. Hi. Decidi me juntar a Zunjiuan e me tornar o gerente do time de futebol. Anki quase foi em direção ao volante de um carro com sua bicicleta. Ei, tenha cuidado. Deixe-me apresentá-los. Esta é a terceira empresária de Zunjiuan, Hyeoen. Sanlai Hong apontou para Hyeoen, que estava ao lado dele e apresentou a cada um dos membros. Hyeoen, que estava vestido com o uniforme de Zunjiuan, deu-lhes um sorriso doce e disse: olá a todos. Houve uma grande salva de palmas. Uau, ela é tão fofa. Hehe. Finalmente, temos um gerente bonitinho. Sim, o gerente e os recordes do nosso time estão obviamente combinando. Olhe para o gerente do Shuguan. Isso é ótimo. Finalmente podemos levantar nossas cabeças. Enquanto os membros da equipe tinham sua própria pequena discussão, Hyeoen continuou a manter seu sorriso de boneca. Capítulo 34. Anki sentou-se em frente à TV enquanto trocava de canal. Ele sentia que os canais de televisão hoje em dia eram bem chatos e isso o deixava enjoado. A porta se abriu e a pessoa jogou a bolsa antes de cair no sofá. Anki trocou de canal sem rumo enquanto perguntava: como foi, meu espião? É seu primeiro dia como gerente. Hyeoen respondeu, parecendo irritado. Cerca de 10 deles tinham uniformes sujos, e também meias fedorentas. Anki riu. A parte cansativa era que eu tinha que continuar sorrindo. Hyeoen massageou gentilmente o rosto dela. É tão cansativo. A tia ligou agora mesmo. Ah, mãe? O que ela disse? Hyeoen virou-se para olhar para Anki. Ela me deixou cuidar bem de você. Anki clicou roboticamente no controle remoto. Eu realmente não entendo, a condição em Zenzou é muito melhor. Por que você veio para Luoia em vez de ir para uma escola secundária lá? HMPH. Hyeoen fez beicinho. Eu não gosto de Zenzou, Luoia é minha cidade natal. Vejo que você realmente não quer ficar sob os cuidados da sua mãe, hein? Você é uma garota tão selvagem. Ah, você é quem me ensinou a ser selvagem. Honestamente, você é a verdadeira culpada. HMPH. Se não fosse por você, eu seria uma jovem linda e graciosa, adorada pelo povo. Minha primavera. Minha imagem. Meu futuro.
Para ter uma irmã assim, Anki estava começando a ter dor de cabeça. Ele jogou o controle remoto de lado enquanto continuava deitado no sofá. Ryoe agarrou o controle remoto e disse, desenhos animados. Desenhos animados. O som da televisão mudou imediatamente de Coca-Cola. Aproveite a paixão a cada momento. Para a palavra gênio é mais adequada comparada a ele. Zonjuan. Anki de repente murmurou essas palavras. Oh, Ryoe gritou. Eu me lembro de algo. Eu não vi aquele goleiro de quem você estava falando hoje. Perguntei aos outros e eles disseram que ele foi para uma sessão de treinamento especial. Anki sentou-se ereto e disse, que treinamento especial? Ryoe balançou a cabeça. Não sei. Nunca vi isso antes. Perguntei aos outros, mas eles disseram que também não sabiam. Treinamento especial, hein? Anki murmurou. Lianke cantarolava uma pequena melodia enquanto caminhava em direção ao campo. Ele se sentiu emocionado com a atitude da pessoa com quem estava falando antes. Sou apenas o treinador do time de futebol da escola Guanhua. Isso não significa muito para você, mas realmente espero que possamos ter uma partida amistosa com o time da sua escola neste sábado. Nos últimos anos, Lianke era quem dizia isso aos outros. Foi o oposto completo este ano. Ele poderia se acostumar com esse tratamento gentil. Este ano, muitas escolas tomaram a iniciativa de pedir a Shu Guan para jogar uma partida com elas. Mas Lianke não desmaiou de felicidade. Ele sabia que de agora em diante até as preliminares, o tempo era limitado para jogar uma partida valiosa. Portanto, não era importante se o time ganhasse ou perdesse uma partida. O ponto principal era treiná-los. O ataque de Guanhua não era muito bom, então ele não os observou. A habilidade ofensiva da escola Taiyi, por outro lado, não era fraca, então ela poderia ser usada para treinar sua própria defesa. Lianke não tinha dúvida sobre a capacidade de ataque de Shu Guan. No entanto, suas defesas eram preocupantes. Portanto, ele decidiu não ter mais medo de derrotas. Depois de perder uma partida, ele fez questão de consertar suas defesas antes que as preliminares começassem. Claro, essas eram apenas partidas de aquecimento e Lianke não as organizaria em sua própria escola. Mas qualquer que fosse o objetivo, ser derrotado não era uma coisa boa. Era ainda pior perder em sua própria escola. Eles não saberiam mais onde mostrar suas caras. Durante esses poucos dias de treinamento, Lianke sugeriu que os membros da frente e de trás se dividissem em 2 times, tendo pequenas partidas um contra o outro. Um lado nutriria os 4 segundos anos da frente com seu entendimento tácito e o outro poderia treinar os defensores em sua consciência de defesa. Lianke trabalhou duro para este time de futebol. Para garantir que os atacantes estivessem sincronizados, ele providenciou que Zhang Junho, Yang Pan, Kaká, Ren Yilde e Lianke sentassem juntos na sala de aula. Embora muitos professores reclamassem sobre o quão barulhentos aqueles 5 eram na sala de aula, Lianke suportou para que o time de futebol tivesse melhores resultados. O ponto principal do pensamento tático de Lianke dependia do pequeno trabalho em equipe entre esses 4. Ele queria trazer à tona todo o potencial de suas habilidades pessoais. Esses 4 jogadores tinham especialidades diferentes. Suas habilidades pessoais eram proeminentes, mas ao melhorá-las, sua escalação de ataque seria suficiente para assustar qualquer oponente. Zhang Junho era um chutador de longo alcance. Ele era como o exterminador do futuro, que poderia dar um golpe fatal em seu oponente a qualquer momento. Yang Pan era um jogador de futebol quase perfeito e era a âncora do time. As habilidades pessoais de Ren Yilde não eram tão inferiores quanto as daquele jogador brasileiro. Sua técnica era suficiente para atrapalhar toda a defesa de um oponente. Quando a defesa de um time era caótica, passar ou chutar a bola por ele seria fatal. Os passes de Kaká eram excelentes, assim como seus dribles. Seus chutes e cobranças de falta eram seu ponto principal para marcar gols. Como meio-campista, ele herdou as características dos jogadores brasileiros. Seus passes inesperados frequentemente ameaçavam os defensores, mas isso também confundia os atacantes de frente, impedindo-os de receber seus passes. Felizmente, os atacantes da frente de Shu Guan nunca foram seus típicos pensadores lógicos. Junto com Kaká, eles pareciam ser uma combinação naturalmente dourada. A defesa de Shu Guan não podia ser tão casual quanto seu ataque. Em seu treinamento habitual, Lianke sempre pedia a manutenção da formação geral da defesa, bem como a coordenação e cooperação entre os defensores. Os defensores de Shu Guan não eram tão independentes quanto os de Zonjuan, por isso a formação do time era particularmente importante. Em uma área pequena, a superioridade em seu número de pessoas poderia ser usada para obter uma vantagem defensiva, mas ao mesmo tempo a formação geral não poderia ser interrompida. Caso contrário, um oponente poderia formar uma ameaça ao passar a bola. Se o ataque de Shu Guan fosse semelhante ao estilo dos times sul-americanos, Lianke decidiu treinar seu time em um estilo defensivo europeu. Disciplina tática rigorosa e um espírito defensivo tenaz seriam as 2 armas mágicas que garantiriam a força de sua defesa. O que aconteceria com a linha de defesa depois de 4 partidas de aquecimento? A partida de aquecimento de amanhã é contra a escola Taiyi. Ouvi dizer que o ataque deles não é nem um pouco fraco, disse Sufei. Então, o protagonista de amanhã não seremos nós, será Anke. Zhang Junho chutou uma pequena pedra. Hehe, você não está satisfeito? Sufei riu. HMPH. Desde o jogo do ano passado, não jogamos uma partida formal. Yang Pan fez um gesto de dar um chute longo. Não há nada que possamos fazer. Quem permitiu que Lianke treinasse os defensores? Oh, amanhã seremos apenas espectadores. Vamos considerar isso como férias então. Em Luoyang, excluindo a escola Zhongjuan e a escola Jingjing que detinham o título de Reis Imaculados, Shu Guan era definitivamente o time de futebol mais popular. Kaká já havia atraído algumas fãs femininas de outras escolas e o desempenho do time também conquistou a empatia e a boa vontade de muitas pessoas. Portanto, mesmo que fosse apenas uma partida de aquecimento, ainda atrairia algumas pessoas para assistir a partida. Shen Huafenfen também estava entre eles, sua aparência nunca mudava.
Ele ainda usava um colete com as palavras futebol do ensino médio, e tinha uma câmera pendurada no peito, bem como um caderno nas mãos. Para as fãs femininas que queriam um vislumbre do sorriso de Kaká e os outros que queriam ver Yang Pan marcando gols, eles estavam destinados a se decepcionar naquele dia. Lee Yang colocou Zhang Junho, Yang Pan, Ren Yilde e Kaká no banco de reservas enquanto os atacantes da frente do time eram todos substitutos. As ações de Lee Yang não só provocaram vaias do público nas laterais do campo, mas também irritaram os membros da equipe da escola Tai. Droga, eles estão nos menosprezando. Eles deveriam mandar um dos substitutos deles para nós. Droga, é porque isso não é uma partida contra Zhongjuan. Que arrogante. Maldito seja. Deixe-os olhar para a escola Tai no final desta partida. O jogo começou e o time da escola Tai já estava no ataque. Isso fez com que Xu Guan fosse pressionado durante o primeiro tempo da partida. Enquanto observava seu próprio time entrar em pânico, os lábios de Liang se curvaram em um sorriso. Esse era o efeito que ele queria. Durante os primeiros 21 minutos, Shen Bo, que era o zagueiro direito, continuou cometendo erros. Ele estava sendo cruzado e ultrapassado pelos adversários. O volante de 187 centímetros, Lin Xiaofanfan, bloqueou a bola. A bola não voou muito longe, mas com o chute do atacante adversário, ela caiu nos pés de Li Jeguan. Anke não pôde fazer nada sobre a situação. Ele sinalizou impotente para Li Anke, que estava à distância, e gritou: "Está tudo bem, está tudo bem." No entanto, a defesa de Xu Guan era insuportável demais. Mesmo que Anke conseguisse se destacar novamente, ainda era uma partida em que eles estavam lutando contra uma manada de tigres e lobos. 30 minutos se passaram e a escola Tai mais uma vez usou o erro defensivo de Xu Guan para marcar outro gol. O placar foi 2-0. Não importa quão desfavorável a cena fosse, Liang não enviaria aqueles 4 para atacar. Além disso, eles também estavam felizes em sentar-se tranquilamente ali. Yang Pan estava com os olhos fechados enquanto mergulhava no mundo da música. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo em campo. Enquanto isso, Zhang Junho, Kaká e Ren Yilde estavam brincando. Eles estavam fazendo muito barulho e suas risadas podiam ser ouvidas continuamente. Olhando como eles estavam agindo, eles realmente pareciam estar de férias. No entanto, o time em campo não estava lá para férias. A escola Tai assumiu o segundo tempo do jogo, rompendo o ataque e a defesa de Xu Guan. 3-0, 4-0. Finalmente, o árbitro apitou para sinalizar o fim do jogo e o jogo para o fim. Shen Huafenfen ficou chocado ao ver os resultados inesperados e os outros membros de Xu Guan que estavam apenas cuidando de seus próprios negócios. O que diabos eles estão fazendo? Ele correu na frente do ônibus de Xu Guan e parou Liang Ke, que estava prestes a sair. Professor Liang Ke, eu acho. No momento em que Liang Ke ouviu, ele riu e disse: "Eu sei o que você vai perguntar, mas não posso te contar, desculpe." Assim que terminou, ele se afastou do distraído Shen Huafenfen e embarcou no ônibus. As portas se fecharam e a equipe foi embora. Shen Huafenfen ficou tolamente parado no local. Por que ele estava rindo? Eles foram terrivelmente derrotados, mas ele ainda conseguia rir disso? Liang Ke bateu palmas alegremente e disse: "Excelente! Vocês todos se saíram bem hoje. Shen Bo, seus erros estão diminuindo. A única coisa é que você tem que prestar atenção extra ao seu tempo." Shen Bo assentiu. Lin Xiaofanfan, sua percepção de cartas e defesa antecipada foram fortalecidas. Quando estiver em uma situação difícil, não fique cego. Você tem que pensar onde a bola vai parar. Se possível, dê aos seus companheiros de equipe na frente uma chance de atacar e não dê ao oponente. Como defensor, você deve diminuir as chances do seu oponente atacar e aumentar as chances do seu time atacar. Lin Xiaofanfan também assentiu. Concluindo, a performance de todos foi boa. Espero ver todos vocês melhorando na próxima partida. Perfil do personagem 1. Nome: Zhang Junho. Aniversário: 30 de outubro de 1982. Tipo sanguíneo: AB. Horóscopo: Escorpião. Altura: 177 centímetros. Peso: 69 kg. Hobbies: jogar jogos de computador e ler histórias em quadrinhos. Cor é S favorita: S preto, branco e azul. Comida favorita: produtos de ovos e comida caseira da avó. Música favorita: Friends e Let Me Be Happy, Let Me Be Worried de Zhou Huajian. Filme: S favorito: S nenhum. Livro: S favorito: S semideuses e semidemônios, o andarilho sorridente e orgulhoso. Estrela: S de futebol favorita: S Romário, Bailey, Ronaldo, Roberto Carlos e Rivaldo. Time: S de futebol favorito: S Real Madrid e Brasil. O que ele mais quer: se divertir com os amigos. Tipo ideal: desconhecido. Capítulo 35. Era segunda-feira e muitos na escola receberam a notícia de que o time de Xu Guan foi derrotado pela escola Tai, sem mencionar a grande diferença na pontuação. Até Liu que correu particularmente para a terceira classe para obter uma explicação de Zhang Junho. Sim, você não está errado. Perdemos, 0-4. Eu não estava na partida. Zhang Junho respondeu sem esperar que Liu Qi dissesse uma palavra. Como você sabia que eu ia perguntar sobre isso? Li Qi perguntou chocado. Droga, desde que cheguei na escola de manhã, umas 10 pessoas se aproximaram de mim e todas fizeram a mesma pergunta. Já decidi escrever a resposta num papel. Se alguém vier perguntar, eu mostro. Mas não faz sentido. Por que vocês perderam? Desculpe, sem comentários. Zhang Junho fez um gesto diplomático. Liu Qi pensou em perguntar mais, mas o primeiro sinal para a aula tocou.
Pela primeira vez, Zhang Junho sentiu como se o sinal da aula fosse música para seus ouvidos. Que fofo! Anke sentou-se ao lado dele e piscou para ele. Perdemos naquele sábado porque não estávamos juntos. Tenho algumas notícias e presumo que serão bem devastadoras. O que aconteceu? Durante a partida de aquecimento no último sábado, Zhang Juan também perdeu. Eles perderam para um time de futebol desconhecido. Zhang Junho levantou uma sobrancelha e respondeu. Qual escola era? Acho que se chama Escola Inkai. Qual foi o resultado? 2-0. Esses 2 gols foram marcados por uma pessoa. Além disso, eles passaram pelos chutes de Li Yongli. Zhang Junho sentiu seu coração apertar e perguntou. Como você descobriu isso? Minha prima-irmã é a nova gerente da Zhongjuan. Foi ela quem me contou. Durante o tempo restante da aula, Zhang Junho não estava prestando atenção ao que o professor estava dizendo na aula. Ele não estava ouvindo nenhuma das palavras porque seus pensamentos estavam inteiramente na partida entre Zhongjuan e Escola Inkai. Ele não conseguia imaginar como eles conseguiram passar pelo chute de Li Yongli. Embora ele não admitisse na superfície, ele considerava ali seu único oponente digno. Agora que ele realmente ouviu a notícia de que seu oponente foi derrotado, ele estava em choque profundo. A escola terminou ao meio-dia. Zhang Junho estava muito quieto e Su Fei perguntou a Yang Pan sobre isso. O que aconteceu com Zhang Junho? Ele está assim desde as 2 aulas anteriores. O time Zhongjuan perdeu e Li Yongle foi derrotado. Esse cara aqui, ele continua dizendo que não importa, mas honestamente, ele sempre se preocupou com a partida entre ele e Li Yongle. O time Zhongjuan perdeu? A reação de Su Fei foi a esperada. Como isso pode acontecer? Como não é possível? Futebol é assim mesmo. Tudo pode acontecer. A falha do diabo e ele aparecerá. Yang Pan olhou para 3 pessoas que caminhavam à frente enquanto dizia isso. Li Yongle parou na frente de Zhang Junho. Por que você perdeu? Tanto Li Yongle quanto Zhang Junho apontaram um para o outro e falaram ao mesmo tempo. Os 2 garotos se encararam, mas no final, Zhang Junho o derrotou. Ele deu um tapa na cabeça e disse, TCH. Nosso treinador providenciou para que eu, Yang Pan, Kaká e também Ren Yilde não jogássemos na partida. Você consegue imaginar como foi essa partida? HMPH. E eu aqui achando que você estava machucado e não poderia jogar na partida. Então seu treinador foi quem organizou isso. Você me deu um susto. Você está com tanta pressa por causa disso? Claro, o que mais poderia ser? Você acha que eu não tenho problemas em treinar? Eu não me importo com os resultados do seu time, contanto que você não se machuque novamente. Ei, o futebol deveria ser um time de 11 jogadores. Você é meu único oponente. Zhang Junho olhou para ele desamparadamente e respondeu. Por que você perdeu para uma escola da qual ninguém nem ouviu falar? Estávamos sendo relaxados naquela época. Desde que o garoto leve todo o crédito, eu não coloquei na minha mira de jeito nenhum. Vale a pena mencionar que para alguém que voltou do campeonato nacional, seu tom de fala certamente é diferente. Zhang Junho riu. Verdade seja dita, mesmo que seja o campeonato nacional, acho que não há ninguém tão bom quanto você. Você está brincando? Estou falando sério. Li Yongle olhou para Zhang Junho e disse, hoje não importa o que aconteça, eu quero você nas finais também. Até lá, não me decepcione. Depois que tudo foi dito e feito, Li Yongle se virou e foi embora com Zhang Yang e Zhang Lintao. Os intervalos para almoço são preciosos. Os jogadores devem prestar atenção à sua condição física. É isso que você diz depois de ser derrotado? Zhang Junho apontou para Li Yongle e as 2 pessoas ao lado dele. Acho que a mente dele está cheia de pensamentos sobre você nas finais. Você nem jogou durante a partida de sábado, disse Su Fei. Yang Pan não disse nada. No que você está pensando? Zhang Junho voltou ao seu estado normal e perguntou a Yang Pan, que estava em um estado anormal agora. Nada. Minha agenda de treinamento precisa mudar. Por quê? Não tenho certeza. As luvas que Zhang Lintao estava segurando. Elas estão me dando uma sensação ruim. Ei, desde quando você se tornou uma pessoa supersticiosa? Zhang Junho riu e deu um tapinha no ombro de Yang Pan. A partir de hoje, o número de doses será alterado de 50 vezes por dia para 100 vezes por dia. Para ser honesto, às vezes sinto que você não é humano. Olhe para o palco ali. Você não acha que aquela pessoa está agindo de forma bem suspeita? Su Fei puxou Yang Pan para o seu lado. Yang Pan olhou para o palco e uma pessoa estava visivelmente lá. Ele estava usando um blusão apesar do dia ensolarado e sua gola estava levantada enquanto seu boné de beisebol estava baixado. Ele também usava um par de óculos escuros e uma máscara. Depois que percebeu que alguém estava olhando para ele, ele correu rapidamente para o palco. Yang Pan riu enquanto dizia, ele é apenas um espião de baixo nível, não se incomodem com ele. Enquanto ele falava, eles ouviram uma voz. Oh, este é o campo de futebol de Shuguan. Olhe para este pedaço de terra amarelo. Há uma plataforma rachada aqui também. TSK, TSK. Su Fei olhou para ver de onde vinha o som. Um cara com um corpo baixo podia ser visto gesticulando pelo campo. Havia um cara maior e mais alto parado bem ao lado dele. Era bem hilário olhar para esses 2 parados juntos. O curto estava fazendo muito barulho. Não é de se espantar que esse time ruim tenha perdido para a escola Taiji. Basta uma olhada nesse ambiente e você saberá o porquê. Ele entrou no campo e disse a todos, ei, quem é Zhang Junho? Ninguém se preocupou em responder. Quem é Zhang Junho? Ainda assim, ninguém se preocupou em responder. Vocês todos são surdos? Tudo bem. Quando sua voz estava baixa, ele correu em uma única investida e agarrou a bola de Xie Yu. Então, com movimentos extremamente ágeis, Lin Xiaofanfan, que estava ao lado de Xie Yu, foi empurrado em direção ao gol. Droga! O Shenbo irritado resmungou. Ele correu para a cena e bateu na pessoa de uma maneira suja. Não seria divertido para ele ser atingido por Shenbo a uma distância tão curta. No entanto, incrivelmente, aquela pessoa se afastou de Shenbo em um instante.
Shenbo não conseguiu parar o carro e caiu no grupo, atordoado. Depois que a pessoa escapou de Shenbo, ele deu um chute forte e a bola passou pelo inconsciente Anki e entrou no gol. TSK, TSK. A pessoa olhou para os membros de Shu Guan que estavam ao seu lado e balançou a cabeça. Com um nível tão ruim, você mereceu sua derrota contra a escola Zhongjuan. HMPH. Yinkai. Zanjunho passou correndo por uma pessoa após a outra enquanto corria rapidamente em direção ao campo. Droga, professor de matemática. Eu estava apenas lendo quadrinhos na aula e ele me pediu para ficar para trás para a detenção. Isso atrasou meu treinamento. Ele acelerou, correndo para o campo como uma rajada de vento. Quando finalmente entrou no campo, ouviu o som de uma bola de futebol batendo na trave. Yang Pan cerrou o punho enquanto corria em direção ao anão e disse, garoto, eu te desafio a repetir o que você acabou de dizer. Ele pisou na bola de futebol que estava sob seus pés e o baixinho se virou para olhar para a trave do gol sacudida, depois de volta para Yang Pan. O grandalhão que só tinha sido um espectador de lado entrou no campo. Ele ainda estava olhando para a trave trêmula. Número 7 de Shu Guan, Yang Pan. Seus chutes longos podem atingir velocidades de até 180 km por hora, sem mencionar que você pode acertar o gol. Parece que essas histórias dos jornalistas não são apenas para exibição. No entanto, você acha que pode vencer o jogo apenas marcando gols? Ele olhou para Yang Pan. Interessante. Yang Pan indicou que Anki se afastasse e os outros também se afastaram. O gigante então se posicionou em frente à trave. Não vai usar luvas? Yang Pan perguntou a ele. Temo que não haja um par de luvas adequado para mim? Este foi o momento em que Yang Pan percebeu as mãos enormes de seu oponente. Elas eram como leques. O oponente preparou sua postura. Era uma postura muito formal, não uma que demonstrasse desprezo ou nervosismo. Seu corpo enorme estava em frente ao gol e ele naturalmente exalava pressão. Excelentes goleiros conseguiam manter a compostura e não ficar bravos, exalando assim uma força invisível que poderia fazer os oponentes errarem o chute. Normalmente, Yang Pan nunca erraria seu chute, no entanto, ele teve que admitir que a pessoa bem na frente dele era um excelente goleiro. Yang Pan estava a cerca de 30 metros do gol. Ele respirou fundo, moveu a bola para frente e lançou-a com força total. Era como uma bala de canhão, correndo em direção ao gol. Não estava correndo em direção ao goleiro. O significado do chute de Yang Pan era bem óbvio. Era para ser direcionado às pessoas. Se você não se escondesse, ela te atingiria enquanto você esperasse. Se você se escondesse, você perderia com certeza. Vendo como a bola atingiria seu rosto, o goleiro ainda estava imóvel. Su Fei não conseguiu evitar gritar. Com um som abafado, a pessoa realmente usou as mãos para pegar o chute de Yang Pan. Na verdade, ele nem caiu. Ele ainda estava parado na frente da trave. Haha. Você vê isso? Este é o poderoso goleiro da escola Yinkai. A voz do baixinho soou novamente. Qual é o significado de um chute a 180 km por hora? Sua pessoa mais poderosa aqui não consegue nem marcar um gol com ele como goleiro. Então não fale sobre mais nada. Ele riu arrogantemente. É mesmo? Outra voz soou. Acho que enquanto Yang Pan avançasse mais 5 metros, aquele homenzarrão idiota estaria rolando com a bola para dentro da rede. O baixinho ouviu o que ele tinha a dizer e foi ver seu companheiro. Ele descobriu que ele estava cerrando os dentes e o calcanhar do pé direito estava pisando na linha do gol. Na frente de seus pés, havia marcas de deslizamento de cerca de 1 metro. Quem é você? Eu, Zanjunho. Então você é Zanjunho? O anão ficou na frente dele e lançou-lhe um olhar feroz. Zanjunho olhou feio para ele. Escute, o baixinho apontou para Zanjunho e disse, eu derrotei Li Yongli. Li Yongli é meu oponente, não você. Pouco depois, o gigante se aproximou dele. Vamos voltar. O baixinho olhou para ele e falou com Zanjunho mais uma vez. É melhor você começar a rezar de agora em diante para não esbarrar em nós durante as preliminares. Caso contrário, todos vocês morrerão uma morte feia. O que houve com esse idiota? Zanjunho perguntou a Su Fei. Ele estava procurando por você, mas você não estava aqui. Ele disse coisas como vocês mereciam ser derrotados por Zhongjuan. Yang Pan então deu a eles um gostinho do seu poder, disse Su Fei, claramente irritado. Ele realmente disse isso? Sim. Isso nos irritou. Zanjunho cerrou o punho. Então é melhor ele começar a rezar a partir de hoje para que seu time não esbarre em nós durante as eliminatórias. Caso contrário, farei com que ele nos olhe bem. Zanjunho ficou furioso dessa vez, até assustou Su Fei. Por que você está com tanta pressa? Minhas 2 mãos estão inchadas. Você acha que eu quero parecer um palhaço em público? É isso. Se ele fizesse outro chute de 5 metros de distância, tenho certeza de que eu estaria dentro do gol. Que chute forte. Perfil do personagem 2. Nome, Yang Pan. Aniversário, 1º de setembro de 1983. Tipo sanguíneo, AB. Horóscopo, Virgem. Altura, 175 centímetros. Peso, 62,5 kg. Hobbies, música e leitura de livros pornográficos. Cor é S favorita, S branco e vermelho. Comida favorita, nenhuma favorita em particular desde que ele possa comê-la. Música, S favorita, S Let Me Be Happy, Let Me Be Worried de Zhou Jian. Filme, S favorito, S nenhum. Livro, S favorito, S livros com classificação X. Estrela S de futebol favorita, S, Robert Baggio. Time, S de futebol favorito, S, Bayern de Munique, Itália. A coisa que ele mais deseja, ser fotografado com Zhou Jian. Tipo ideal, no futuro, ele correrá junto com Zanjunho na principal liga europeia. Capítulo 36. 0-3 contra a escola Judo. 0-1 contra a escola Angu.
Lian Ke teimosamente manteve a sequência de derrotas, independentemente do que os outros pensavam. A única coisa que parecia pesar sobre ele era que os gols contra Shu Guan estavam diminuindo. O número de erros de Shen Bo e Li Xiaofanfan também estava caindo. O mais importante, eles pararam de repetir os mesmos erros. Wang Ning também estava se tornando mais relevante para o time. Sua parceria com o terceiro ano Liao no meio-campo defensivo estava gradualmente amadurecendo. Além disso, na terceira partida de aquecimento, eles sofreram apenas um gol depois que todo o time foi imobilizado e bombardeado durante todo o jogo. Para a defesa de qualquer time, foi a maior recompensa. Os adversários do último jogo de aquecimento já tinham feito contato. Mais uma vez, foram eles que pediram a partida. Realmente era diferente quando seu time tinha uma reputação. A escola Inkai, que conseguiu derrotar Zhongjuan em outra partida de treino há algum tempo, era um oponente ideal. Eles tinham um novo recruta do primeiro ano que era um atacante capaz. No jogo contra Zhongjuan, ele sozinho conseguiu enganar Li Yongli 2 vezes e marcou um gol contra Zhang Lintao. Qual era o nome dele mesmo? Certo, Mani, um nome um tanto bizarro. O quê? Anke gritou. Nossos oponentes para o próximo jogo de aquecimento são Inkai. Li Anke repetiu. Para o treinador, não foi nada muito surpreendente. Mas Anke estava ficando nervoso em vez de surpreso, e ele não estava sozinho. Treinador, você ainda pretende treinar a defesa neste jogo? Perguntou Yang Pan. Desconcertantemente Li Anke assentiu. Vamos jogar, treinador. Zhang Junho, que normalmente era impassível, também estava ficando agitado. O quê? Treinador, deixe-nos jogar. Foi Ren Yilde dessa vez. Ei, vocês? O que é tudo isso? Sério? No fim, o velho Lian não está nos prometendo tempo de jogo algum, disse Zhang Junho, chutando uma pedra. Isso é natural. O treinador já fez seus arranjos e vocês realmente não lhe contaram a verdade, Su Fei respondeu. Foi uma boa coisa ele estar ausente para uma reunião na cidade naquele dia, Yang Pan acrescentou. Se ele soubesse que tínhamos algum conflito com Inkai, ele não nos devoraria? Quem ousaria dizer isso a ele? Eu quero dar uma lição naquele rato agora mesmo. Zhang Junho fervia. Desde quando você se tornou tão agressivo? Su Fei perguntou levemente assustada. Zhang Junho sempre deu a ela e a muitos outros a impressão de ser indiferente. Yang Pan lembrou-se das lágrimas que seu amigo derramou naquele dia e percebeu o que transpirou em sua mente. Há pessoas que simplesmente se tornam outra pessoa quando descobrem quem realmente são. Ele sorriu. Su Fei não entendeu o significado por trás do sorriso dele. Do que você está falando? Yang Pan não respondeu e apenas continuou sorrindo. Observando seu velho amigo por trás, ele sentiu que Zhang Junho estava mudando gradualmente. Era incomum que o futebol de Zhang Junho fosse além de sua idade e também havia certas facetas indesejáveis em sua vida. Mas, por que ele sempre sentiu que seu amigo era muito mais jovem do que sua idade real? Sempre que as pessoas que começaram a jogar futebol eram questionadas sobre suas aspirações, a maioria respondia que queria se tornar estrelas e inspirar a China, indo além do continente asiático. Somente Zhang Junho responderia que queria fazer muitos amigos e jogar futebol com eles todos os dias. Nossa, que tipo de sonho era esse? A maioria dos sucessos era alcançada unicamente com o desejo por isso. No entanto, Zhang Junho continuou jogando apesar de ter ideais tão peculiares. Ele estava tão feliz e satisfeito depois de fazer tantos amigos que por todas as indicações, ele continuaria fazendo do seu jeito. Bem, ele estava sendo inocente ou infantil? Houve momentos em que Yang Pan sentiu que Zhang Junho jogou de acordo com seu humor naquele dia, sem qualquer tipo de motivação. A riqueza e a glória que atraíam quase todos não pareciam ter nenhum poder sobre ele. Se ele estivesse feliz, ele jogaria como um louco. Se não estivesse, ele jogaria desanimado. Foi uma sorte que ele se irritasse facilmente e fosse naturalmente otimista, o que lhe permitiu ter um desempenho consistente em campo. No entanto, ele já tinha 17 anos e não deveria continuar assim. O que ele tinha que fazer era assumir mais responsabilidades, gostasse ou não. Futebol, especialmente futebol para adultos, não era um jogo em que alguém poderia se destacar apenas pelo temperamento. Era uma ilusão continuar assim, com brilho nos olhos e um espírito avassalador. Com isso, ele seria imbatível. Sábado à tarde. O ônibus de Shu Guan chegou ao local do jogo na escola Inkai. Embora estivesse curvado porque não iria jogar, Zhang Junho ficou alerta quando viu um rosto familiar. Haha, nós nos encontramos de novo. O anão sorriu maliciosamente para ele. Ouvi dizer que você também não vai jogar hoje, que desperdício. Tuti, eu queria envergonhar você, mas parece que não terei chance. Seu bando de fracotes. Yang Pan segurou Ren Yilde, que parecia querer dar uma lição no rato. Não faça uma cena. O pequeno se virou e foi embora no momento em que Zhang Junho o chamou. Eu nunca jogo contra peões sem nome. Qual é o seu nome? O outro se virou. Mani. Lembre-se disso. O quê? Formigas? Anke segurou o estômago e riu de forma exagerada. Droga. Então existe esse nome. Valharra. Seus pais são realmente perceptivos. Embora Anke estivesse obviamente atuando, os outros riram junto com ele. Todos, exceto Zhang Junho. Espere só. Vou fazer você engolir suas palavras. Receio que você não terá chance. Apenas tente. Não era a primeira vez que Su Fei via Zhang Junho exibindo aquela expressão dele. Ela viu pela primeira vez quando faltavam 10 minutos para o fim daquela partida das quartas de final contra Zhongjuan. A outra ocasião foi no dia em que Mani causou um tumulto. Mas ele nunca deveria estar fazendo uma cara tão cheia de sede de sangue. Afinal, ele deveria ser o preguiçoso, ocasionalmente bem-humorado, mas geralmente sem noção Zhang Junho. Antes do início do jogo. Como isso pode ser, treinador? A voz aguda de Anke podia ser ouvida de longe. Eu sou o treinador. O que eu digo vale, respondeu Li Anke. Não há mais nada a dizer. Você não está jogando neste jogo. Shen Xin está. Mas, notei seu comportamento agora mesmo, o treinador acrescentou friamente.
Não quero nenhum tipo de confronto no jogo. Anke sabia que não venceria a discussão, então sentou-se irritado e sem dizer uma palavra. Zhang Junho captou o olhar de Yang Pan. Juntos, os dois tiraram um par de óculos escuros dos bolsos. Eles não esperavam que Ren Yilde e Kaká fizessem o mesmo. Ai, a luz do sol está realmente escaldante. Sorrindo amargamente por dentro, Zhang Junho sabia que sem Anke não havia dúvidas de que a partida seria um massacre, e parecia que todos estavam pensando a mesma coisa. Como esperado, Yinkai assumiu vantagem absoluta sobre o jogo. Mani era de fato um atacante formidável. Embora tivesse apenas 163 centímetros de altura, ele era extremamente ágil. Mesmo a parceria combinada de Wang Ning e Liao não conseguiu segurá-lo. Foram suas acelerações de giro que o ajudaram a escapar dos bloqueios em cada giro. No primeiro tempo ele marcou 2 gols sozinho e outro no segundo tempo. Ele pode ser desagradável, mas não é fácil de lidar. Yang Pan murmurou para si mesmo. Então, você não está tirando uma soneca? Zhang Junho perguntou. Você acha que eu conseguiria tirar uma soneca no meio desse barulho? Ele é uma figura assustadora. Mas se os encontrarmos, eu os deixarei ver. Zhang Junho se irritou. Não há como dizer se iremos encontrá-los. Não, eu devo ter permissão para jogar com ele. Zhang Junho rosnou baixinho. Eu o mandarei para o inferno com minhas próprias mãos. Uau, que fala assustadora. Estou ficando arrepiado. Ainda assim, tem outro astuto que não mostrou suas verdadeiras habilidades. Zhang Junho voltou ao seu eu normal. Sinceramente, foi a primeira vez que vi um goleiro bloquear seus chutes diretamente com as mãos. Ele nem tropeçou, embora você o tenha empurrado para trás cerca de 1 metro. Que monstro! Não mencione ele na minha presença. Yang Pan apoiou a cabeça na cadeira. Zhang Junho sorriu. Será que você levou um golpe na sua autoestima? Anke, a partida terminou com uma severa derrota de 0-5 para Shu Guan. Shen Huafenfen, que estava indo para as últimas 3 partidas de treino, já estava acostumado com isso. Ele podia ver a intenção de Liang por trás disso. Era moldar a defesa de Shu Guan, o que ele fez nos últimos jogos. Mas neste jogo, o pequeno atacante do adversário era absolutamente formidável. A defesa de Shu Guan era quase inútil contra ele, por sua vez, isso seria um golpe para a confiança dos jogadores. Não deveria ser tudo sobre elevar o moral e a autoconfiança dos jogadores antes da coisa real? Que moral havia com derrota após derrota? E nos 4 preciosos jogos de treino, a principal força de ataque de Shu Guan nunca jogou por um único minuto. Eles não precisavam se preparar também. O grande dia estava chegando e sem nenhum tempo de jogo em seu currículo, havia uma garantia em sua forma? Liang Ke, o que você está pensando? Mani esbarrou em Zhang Junho, que estava preparado para ir embora. Desculpe, 5-0. Uma goleada para você. Lá estava aquele sorriso sombrio dele novamente. Você devia estar chorando. Por que mais você estava usando óculos escuros? Continue latindo enquanto pode. Essa formiga é realmente arrogante. Anke bufou. Uma formiga odiosa, você quer dizer. Ren Yilde corrigiu. Por sorte, eu mudei meu nome. Senão, eu ficaria envergonhado compartilhando o nome com aquele cara. Quem disse isso foi, na verdade, Kaká. Yang Pan não conseguia dizer o que Zhang Junho estava pensando. Seu amigo ficou em silêncio depois que eles entraram no ônibus da equipe. Apenas uma formiga, mas os sentimentos de todos estavam tão danificados. O que mais os esperava nas preliminares? Capítulo 37. Durante o treinamento, Hewen continuou olhando para a esquerda e para a direita na esperança de ter um vislumbre do misterioso goleiro. No entanto, foi tudo em vão. Ela não teve escolha a não ser perguntar a Li Yong, e embora sua prontidão pudesse ser um motivo para compreensão, ainda era melhor do que ser vista como uma espiã. Por que Zhang Lintao também está ausente do treinamento de hoje? Não vejo há dias. Ele saiu para o treinamento individual novamente. Treinamento individual? Com apenas alguns dias restantes antes das preliminares? Como ele garantirá sua forma sem treinar com seus companheiros de equipe? Você não precisa se preocupar. Li Yong sorriu para ela. Ele tem seus próprios métodos de treinamento para manter sua forma. Que tipo de treinamento é esse? Um treinamento especialmente projetado para lidar com o Yang Pan de Shu Guan. Li Yong olhou para longe enquanto se lembrava dos golpes incrivelmente poderosos que Yang Pan continuou disparando naquele jogo do ano passado. Isso até horrorizou o tipicamente calmo Zhang Lintao. Yang Pan pode ser assustador, mas ele tinha que superar Zhang Lintao e Zhang Yang primeiro. Este ano, Li Yong decidiu que se concentraria em determinar o vencedor entre ele e Zhang Junho de uma vez por todas. Ele não estava disposto a esperar mais um ano. Chega de esperar, aconteça o que acontecer. 1 soco, 2 socos, 3 socos, 4 socos. Quantas vezes ele bateu no saco de areia na sua frente? Ele não conseguia se lembrar claramente. Ele só sabia como liberar toda a sua força no saco de pancadas até se esgotar. No primeiro dia, ele continuou assim por 25 minutos até que seus golpes diminuíssem, meia hora no segundo, 37 minutos no terceiro e 41 minutos no quarto. Hoje, ele continuou assim por 72 minutos, mas ainda teve forças para continuar. Havia manchas de sangue no saco de areia onde seus punhos machucados fizeram contato, prova de sua diligência. Baque. O chute de Yang Pan acertou a trave, mas o jogador do Shu Guan não reagiu. O que ele estava sentindo? Não era choque nem constrangimento, mas medo. Na verdade, era medo. Pela primeira vez, ele sentiu medo. Era inegável que Yang Pan era perigoso. Ele não conseguiu manter todos os seus arremessos totalmente fora naquele jogo. Se não fosse pela defesa Chen de Zhang Yang e Li Yong em Yang Pan, ele não sabia se conseguiria manter isso. Mas não foi a mesma coisa este ano. Ele agora estava confiante de que poderia bloquear todos os golpes de Yang Pan. Não importava o quão poderoso o oponente fosse, ele não sentia mais medo. Ele era o único que podia proteger o posto de Zhong Juan. Baque. Outro soco forte atingiu o saco de pancadas, sacudindo-o obviamente.
Tudo bem, o treino de hoje acabou. Todos vão para casa. Os jogadores começaram a ir para os vestiários com um aceno de Li Anke. Entretanto, Zhang Junho deteve Yang Pan e Anke. O quê? Estou tão cansado. Anke estava claramente relutante. Deixe-me perguntar uma coisa a vocês, Zhang Junho perguntou seriamente. Yang Pan tem suas habilidades de chute aterrorizantes enquanto Li Yongli tem seu chute desviado. Eles são tão bons. Isso significa que sou fraco para um personagem principal? Onde sua cabeça está indo com isso? Yang Pan riu. Não, não. Isso importa para o meu status como personagem principal. Zhang Junho acenou furiosamente enquanto cutucava a bola com os pés. Por favor, Anke, você se importa em proteger a trave por um tempo? Foi uma ocasião tão rara de polidez de Zhang Junho que Anke se sentiu um pouco envergonhado. Ele tirou suas luvas e entrou entre os postes mais uma vez. O campo estava vazio. Apenas o trio permaneceu depois que os outros foram embora. Começando com um toque, Zhang Junho entrou na área com a bola pela esquerda. Yang Pan não sabia o que seu amigo estava tentando fazer e se resignou a assistir de um canto. Por outro lado, ao ver Zhang Junho correndo em direção ao gol, Anke gritou, 1 contra 1. Não há necessidade de treinamento especial para isso. Ele já havia corrido e mergulhado em direção ao atacante. Mas Zhang Junho de repente deu um chute no meio de sua corrida. Anke tomou a decisão certa e mergulhou em direção ao chute. Ren Yudi, você viu Zhang Junho e os outros? Su Fei não tinha visto Zhang Junho e Yang Pan desde que ela arrumou as coisas. Ela não os viu em lugar nenhum quando tentou procurá-los. Eles estão com Anke no campo. Ren Yudi apontou para o campo. Não faço ideia do que estão fazendo. Vá dar uma olhada. Su Fei então se dirigiu até lá. Anke e Yang Pan estavam olhando para a bola que estava parada quieta no gol. Ambos ficaram assustados. Como foi? Isso foi inacreditável. Sempre que ele era enganado por Zhang Junho no passado, Anke tagarelava o resto do dia com inúmeras desculpas sobre o porquê de ter sido derrotado. Desta vez, no entanto, ele ficou sem palavras. Tudo aconteceu tão rápido, ele só viu a bola desaparecer na frente dele em um piscar de olhos, e então ela entrou. Enquanto isso, como espectador, Yang Pan viu como o gol foi marcado. Mas ele pensou, tal método de pontuação é atingível? De fato, era um gol inconcebível. E era realmente algo que uma pessoa distraída pensou? Como foi isso? É minha habilidade máxima. Eu a preparei depois de pensar muito e arduamente. Nada mal, certo? Zhang Junho perguntou alegremente ao casal atordoado. É minha arma secreta e não vou deixar que outros a vejam facilmente. Yang Pan ficou sem palavras enquanto olhava para o sorriso inocente do amigo. Ei, vocês três. O que vocês estão fazendo? Os outros já foram embora. O chamado de Su Fei de longe os lembrou do tempo. Era tarde, o céu já estava escuro. Zhang Junho correu de volta para o vestiário feliz. Anke seguiu e perguntou calmamente a Yang Pan. Aquela bola agora, você a viu claramente? Yang Pan deu um tapinha em suas costas. Não consegui, estava muito escuro. Olhando para cima, Anke observou o céu sombrio. Certo, estava muito escuro agora. Li Yongli estava parado na beira da estrada com sua bolsa, esperando o sinal ficar vermelho. Havia fileiras de barracas de vendedores ambulantes ao lado dele, e quando as luzes da rua acendessem, seria sua hora de ouro. Enquanto esperava, a risada de alguém chegou aos seus ouvidos. Era familiar e estranha ao mesmo tempo, como se a risada penetrasse o espaço e o tempo para viajar em sua direção. Fazia mais de um ano desde que ele a ouviu. Aquela risada era como uma placa de loja, ouvir o som em si era como ver a pessoa. Ele se virou rapidamente, a risada vinha de uma das barracas. Naturalmente, ele viu a figura familiar que tinha cabelos levemente cacheados e uma figura esbelta. Verdadeiramente, ouvir o som de sua risada era como ver a própria pessoa. Ah Yuan! Li Yongli gritou. A outra pessoa se virou. Um rosto feroz, junto com um par de olhos astutos e um ferimento de faca que se estendia da ponta do nariz até o canto da boca, deixou claro que ele não era do tipo gentil. A Yuan olhou de soslaio para o garoto alto e pulou enquanto gritava. É você, pirralho. Porra, eu nem consegui te reconhecer. Venha. Sente-se, sente-se. Vamos comer alguma coisa. Ele arrastou Li Yongli, que não recusou, para o seu lado. Chefe, outro par de AX. Deixe-me fazer as apresentações. Este aqui é o garoto Chama, um velho amigo. A Yuan disse aos seus seguidores que estavam sentados ao redor dele. Este garoto estava muito acima de todos vocês durante seus dias de briga. Um corpo forte e um soco cortante. Porra! Mas agora, ele olhou para o cabelo curto e o agasalho de Yongli. Ele é um atleta. O Yongli que a Yuan conheceu nos velhos tempos era um encrenqueiro clássico. Seu cabelo era longo e tingido de um vermelho ardente. Brigas de rua eram tudo em um dia de trabalho para ele e quando ele lutava, ele era como um inferno furioso. Seus inimigos caíam após alguns toques simples. Foi então que a Yuan o apelidou de Garoto Chama. Aqueles seguidores de a Yuan não se importaram com sua idade real. Em vez disso, eles assentiram juntos para Yongli. Irmão Chama. Yongli sorriu e perguntou a Yuan. Você ainda está no ramo? É, embora os negócios estejam ruins, a Yuan disse, virando um gole de cerveja. É a vida nas ruas, afinal. Você, por outro lado, tem uma bela aparência agora. Ainda joga futebol? Sim. Qual escola? Escola Secundária Zhongjiuan. Zhongjiuan? Aquela escola foi a campeã nacional. Um dos seguidores mais jovens exclamou antes de ser imediatamente silenciado com um olhar de a Yuan. Isso é bom. Futebol, virar uma estrela. A Yuan balançou a cerveja em seu copo. Você não está mais fazendo essas coisas, agora? Li Yongli assentiu. Brigar pode fazer você ser cortado do time da escola. Isso é um desperdício. Você é um lutador tão experiente. Ainda me lembro daquela vez que você derrotou 5 pessoas sozinho. Seu rosto era como o de um leopardo, cheio de sede de sangue. Não vou mais ver isso. Os olhos levemente injetados de sangue de a Yuan estavam começando a ficar turvos. Então vou indo. Li Yongli se levantou. A Yuan olhou para ele.
Está ficando tarde e meus pais devem estar ansiosos. Hehe, até mesmo se importando com o lar agora. Está tudo bem, vá logo. A Yuan acenou para ele. Yongli se virou e saiu da mesa. Espere. A Yuan o interrompeu. Li Yongli se virou novamente e viu a Yuan apertando os olhos novamente enquanto o avaliava. Para ser franco, isso combina com você. O estudante sorriu para ele. Logo depois, ele se virou e saiu. Os seguidores atrás dele gritaram para ele, irmão chama, viaje com segurança. Olhando a paisagem, bem como as pessoas e carros indo e voltando, os passos de Li Yongli diminuíram o ritmo. Ele nunca imaginou que encontraria um amigo de sua era passada. Já fazia mais de um ano, e ele não era mais o pequeno bandido que era no ensino fundamental. Mas a Yuan ainda era a Yuan. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele ferimento de faca, nada havia mudado. Você derrotou esses caras? O homem perguntou ao garoto ruivo com espanto. Enquanto isso, ele gentilmente chutou os caras que estavam deitados no chão. O garoto limpou o sangue do canto da boca em uma admissão silenciosa. O homem olhou para os outros no chão mais uma vez. Tão cruéis. Eles te ofenderam? Eu não conseguia suportar vê-los. Haha. Que razão maravilhosa. Esses poucos acabaram de bater nos meus manos. Eu estava procurando por eles para conseguir alguns honorários médicos. Mas isso é discutível agora, uma pena. Qual é o seu nome? Li Yongli. Yongli. Ah. Feliz para sempre sobrescrito uma. Que nome bom. Pode me chamar de Yuan. Ei. Garoto chama, você tem que se cuidar quando lutar. Não vai dar certo se sua cara bonita estiver arruinada. A Yuan disse enquanto observava Li Yongli. Não importa. Você não pode dizer isso. Você não vai ter uma boa cauda se seu rosto estiver arruinado. Você não está pensando em se tornar um monge, está? Haha. Quer um? A Yuan gesticulou com um maço de cigarros em seu rosto. Li Yongli balançou a cabeça. O quê? Não fumar nas ruas? Você pareceria imparável. Li Yongli ainda balançou a cabeça. TCH. Ótimo. Zhang Yang. A Yuan jogou a caixa para Zhang Yang do outro lado. Vocês dois vão mesmo jogar futebol? A Yuan olhou para Zhang Yang e Yongli em choque. O garoto chama já jogou antes há muito tempo. Mas Zhang Yang, seu idiota, por que você está se juntando a ele? Zhang Yang sorriu. Afinal, sou amigo dele. Amigo, a Yuan murmurou. Então é assim, eu entendo. Nada mais? Eu vou. Ele se virou e saiu. Adeus, vocês dois. Ele acenou sem virar a cabeça. E foi assim que a sombra rufiã de Yuan desapareceu da vista de Li Yongli. E eles nunca mais se encontraram até agora. Por que isso? O distrito de Jiangxi era apenas tão grande e todos viviam bem próximos uns dos outros. Por que eles não se encontraram em mais de um ano? A Yuan deve tê-los entendido mal no dia em que Yongli e Zhang Yang o procuraram, dando a notícia de que iriam jogar futebol. Aquele idiota deve ter pensado que eles estavam tentando cortar laços. No final, a dupla só queria ir para o ensino médio. Como dois jovens com aspirações no futebol poderiam interagir cordialmente com pessoas que tinham afiliações com gangster? De fato, qualquer um provavelmente pensaria que a intenção deles era dar adeus ao passado e começar uma nova vida. Não era típico de uma pessoa no ambiente em que vivia, mas a Yuan era sentimental. Ele realmente prezava seu relacionamento com Yongli e Zhang Yang. Ele se lembrava do passado quando eles se esbarravam? Ou aqueles olhos turvos e injetados de sangue eram simplesmente obra do álcool? Como água corrente, aqueles dias nunca mais voltariam. Ele tinha sua vida agora e uma ambição junto com ela. A Yuan? Ele tinha sua vida também, sua aspiração era sobreviver nessa cidade. Olhando para as pessoas que passavam, algumas das quais estavam correndo enquanto outras estavam inexpressivas ou calma, elas tinham suas próprias vidas também, suas próprias histórias e suas próprias aspirações, fosse uma fatia de pão, um copo de água ou apenas um lugar para dormir. Capítulo 38. Departamento Editorial da Revista Futebol do Ensino Médio. As programações das partidas estão prontas. É hora de todos se ocuparem, disse Liu Yang enquanto a empresa realizava sua reunião anual de mobilização. Este ano, 3 escolas têm as melhores perspectivas. Zhongjian é inquestionavelmente uma delas, e então há o rei não coroado de Luoyang, Escola Jingjing, que é totalmente capaz de entrar no torneio nacional propriamente dito. Uma menção também deve ser feita ao azarão do ano passado, Escola Shuguan, embora eles tenham ganhado ainda mais força este ano e não possam mais ser considerados azarões. Quero que nossas reportagens se concentrem nessas 3 escolas. Enquanto isso, Shen Huafenfen olhava fixamente para a lista de jogos. Xiao Shen, você tem seguido Shuguan o tempo todo? 1 centavo pelos seus pensamentos? Sem olhar para cima, Huafenfen respondeu. O primeiro oponente de Shuguan é o Colégio Caetá. Caetá é a alma gêmea de Yang Pan e Zhang Junho. Os outros se entreolharam, sem entender muito bem o que ele estava dizendo. Zhang Junho olhou fixamente para o enorme cronograma de partidas, que estava colado na parede da sala de atividades do clube. Foi surpreendente que a primeira partida de Shuguan fosse contra Caetá. Como isso aconteceu? Sufei bateu a cabeça com um caderno. É hora do treinamento. Olhando para Zhang Junho que continuava cometendo erros, Lian Kei perguntou a Sufei ao lado dele. Você sabe o que há de errado com ele? Sufei balançou a cabeça. Ele estava apenas olhando para o cronograma de partidas. Calendário de jogos? Então é isso. Qualquer um que estivesse olhando para ele por trás pensaria que Zhang Junho estava sendo estudioso, mas ele sabia que sua mente não estava em seus estudos. O livro de texto de idioma na frente dele estava na página 98 uma hora atrás e ainda estava lá uma hora depois. Ele foi até sua estante para pegar um álbum de fotos cheio de fotos de seus primeiros anos do ensino fundamental. Na primeira página havia uma foto dele, Yang Pan, Yuan Gang e Liu Pen. Eles eram do 3º ano na época. Os 4 estavam sorrindo brilhantemente na foto. Yuan Gang e Liu Pen. Ele pronunciou os nomes de seus amigos suavemente. Eles não tinham se contatado desde que seguiram caminhos separados.
Talvez aqueles dois estivessem bravos? Por que não haveria uma única ligação de outra forma? Ele os deixou sem se preocupar em se despedir, e na noite anterior, eles até declararam: vamos nos tornar campeões nacionais do ensino médio, apenas para que ele praticamente se dispersasse no dia seguinte. Comparado a ele, Yang Pan não teria sentimentos tão difíceis para ele, seu melhor amigo era apenas Zhang Junho, e Wang Gang e Liu Pen eram apenas conhecidos comuns. Talvez, ele apenas se sentisse o mesmo de sempre sem qualquer confusão no jogo de sábado, mas Zhang Junho sabia que ele mesmo não conseguiria. E Wang Gang e Liu Pen também eram seus melhores amigos. Algum deles imaginaria que se enfrentariam mesmo depois de estarem no auge do jogo? Talvez isso tenha sido destino? O ponteiro das horas apontava para 12, mas Zhang Junho ainda estava olhando para as fotos de seus anos de ensino fundamental. Aquelas fotos pingavam gotas de memórias de seus dias passados. Já é outubro, mas ainda está tão quente. Que incomum. Um garoto corpulento gemeu sobre o clima enquanto puxava a gola de sua camisa. É o El Ninho, você não sabia? Outro rapaz de estatura bem pequena respondeu ao lado dele. Será o mesmo no sábado? O que preocupado com o jogo? Seu companheiro sorriu. Estou preocupado com Zhang Junho. O que? Ligeiro, você não o conhece? O cara deve estar preocupado com coisas triviais como nossa amizade. E, por que ele se importaria com coisas tão triviais? Nós éramos grandes amigos dele, mas somos oponentes agora. Não há amigos entre times que estão jogando um contra o outro. Ele não entende isso? Não é como se você não o conhecesse. Ele é fraco no departamento cerebral. É como se lhe faltassem algumas partes ali. Liu Pen, agora não é a hora de você se preocupar com os outros. Ainda há outra dor de cabeça que você terá que enfrentar no jogo depois de amanhã. Você está falando de Yang Pan? Liu Pen perguntou. Quem mais está lá além dele? Ele roubou a cena no ano passado, até mesmo roubando os holofotes do próprio Zhang Junho. Conhecemos seus esforços de longo alcance melhor do que ninguém. Não será um bom presságio se o deixarmos enlouquecer no jogo. Relaxa. Garanto que vou grudar nele como cola. Não vou permitir que ele faça nem meio passo de movimento. Yuan Gang sorriu. A defesa de marcação individual de Liu Pen o assustou, apesar de seu próprio apelido ligeiro. Era um rótulo dado por causa de sua agilidade. No campeonato nacional durante seu terceiro ano, Liu Pen foi capaz de lidar com a defesa do time sozinho, derrubando defesas em todos os lugares ao lado de Yang Pan e Zhang Junho. Ele fez muitos jogadores importantes do outro time parecerem enfaticamente comuns. Mas quem vai cuidar de Zhang Junho? Liu Pen perguntou. Você acha que um atacante que se preocupa cegamente com o time inimigo vai ser de grande ajuda em um jogo? Ei, isso não é o que um amigo deveria dizer. Não tenho escolha. Há momentos em que truques são necessários para a vitória. Seria consideravelmente lamentável para Zhang Junho, mas é necessário. Você deveria saber o quão ruim seria se ele se soltasse? Enquanto Yuan Gang tirava sua jaqueta, uma camisa azul escura foi revelada e uma braçadeira de capitão amarelo claro brilhava sob o sol, irritando os olhos. Hora de treinar, Liu Pen. Liu Pen suspirou internamente. Yuan Gang era o capitão agora, ele era responsável por todo o time e não podia permitir que sentimentos pessoais interferissem. Pela vitória e seus sonhos, mesmo que se sentissem arrependidos, eles ainda teriam que enfrentar seu melhor amigo há muito perdido. Ainda assim, ele esperava que tudo corresse de acordo com os planos de Yuan Gang. Ele não queria enfrentar Zhang Junho, não que ele não quisesse jogar contra um amigo, mas porque ele não tinha nenhuma confiança em suas próprias chances contra seu velho amigo. Ele foi capaz de anular Yang Pan em suas pequenas partidas dentro do time. Era Zhang Junho, o número 11 que sempre parecia letárgico e insensível que Liu Pen só conseguia assistir enquanto ele continuava correndo na frente dele. Vestiário da escola secundária Shuguan. Yang Pan, Kaita foi sua alma gêmea e mais da metade dos jogadores deles eram seus companheiros de time no ensino fundamental. Diga-nos que tipo de time eles são. Liang Ke passou uma caneta vermelha para Yang Pan. Sem uma palavra de protesto, Yang Pan começou a desenhar no quadro branco. Eles são um time equilibrado em seu ataque e defesa. Naquela época Zhang Junho e eu estávamos na frente, enquanto Yuan Gang assumia o papel de armador. Muitos gols eram frutos de suas estratégias. Ele é bem baixo, com 166 centímetros, mas é ágil como um ligeiro. Ele é muito habilidoso em driblar multidões, atrair a defesa e então passar a bola de repente para os atacantes. É por isso que nunca devemos colocar muitas cabeças nele, deve haver apenas duas, uma para assediar e outra para ajudar, se necessário. A análise calma de Yang Pan não continha um pingo de sentimentalismo, como se ele fosse um profissional, mas aos ouvidos de Zhang Junho, cada palavra que ele falava sobre o passado carregava o peso da felicidade ou da dor. No Campeonato Nacional de Ensino Fundamental, o tridente ofensivo que ele formou ao lado de Yang Pan e Yuan Gang era imparável. Havia Yuan Gang que ditava e organizava as jogadas, Yang Pan com sua velocidade e passes, sem mencionar sua própria diligência, que traduzia seus esforços em gols. Eles eram os primeiros a se abraçarem toda vez que a bola entrava na rede. Liu Pen, por outro lado, era o eixo da defesa deles. Sua estrutura de 188 centímetros e corpo robusto era uma ameaça para qualquer atacante, além de ser surpreendentemente móvel. Ele também era explosivo e conseguia marcar contra jogadores que tentavam virar ou invadir certas zonas, um verdadeiro especialista em marcação. Até mesmo seu cabeceio era um método para marcar gols em escanteios. Liu Pen é um defensor experiente. Ao enfrentar atacantes, ele consegue prever seus movimentos e cortá-los primeiro, continuou Yang Pan.
Isso significa que sua taxa de interceptações bem-sucedidas é muito alta. Junto com Zhang Junho e Yuan Gang, ele formou a linha central durante os primeiros dias do time. Mas agora que Zhang Junho e eu deixamos o time de Caetá, a profundidade foi afetada. Embora existam outros jogadores louváveis em cada posição, ainda existe uma lacuna entre eles e Yuan Gang, assim como Liu Pen. No final, contanto que nos defendamos de Yuan Gang e façamos o nosso melhor para evitar Liu Pen ao atacar, temos uma grande chance de vencer. Análise brilhante. Liang que aplaudiu. Análise brilhante. No final das contas, como eles foram companheiros de equipe e de classe por 3 anos, eles provavelmente conseguiam até mesmo dizer os movimentos um do outro de olhos fechados. Todos deem o melhor de si para vencer o jogo de amanhã, sem erros na primeira rodada. Entenderam? Sim, treinador. Liang lançou um olhar para Zhang Junho. Ele foi o único que não respondeu, e com seus olhos vazios, não havia como dizer o que ele estava pensando. No campo barulhento onde os jogadores de ambos os times estavam se aquecendo, a bola de Zhang Junho rolou para o campo de Caetá. Por favor, ajude, ele disse ao encontrar um rosto muito familiar. Yuan Gang pegou a bola e se aproximou dele. Olá, Zhang Junho. Não esperava ver você aqui depois de 1 ano sem contato. Que coincidência. Mas não havia alegria pela reunião nos olhos do capitão de Caetá. Havia apenas faíscas de raiva irreprimível. Eu não vou me segurar. Zhang Junho acordou. Era a primeira vez que ele sonhava com Yuan Gang. Era estranho. Por que havia uma expressão tão estranha em um rosto tão familiar? Especialmente quando ele disse, não vou me segurar. Já era tarde, ele não tinha lembrança de quando adormeceu na noite anterior. Sua cabeça estava cheia de pensamentos sobre seus velhos amigos e ele finalmente caiu de volta na terra dos sonhos em algum lugar ao longo do caminho. Depois de sair da cama e se lavar, ele foi tomar um ar na sacada, só para encontrar Sufei lá também. O cronograma de partidas ampliado tinha que ser trabalho dela de novo? Ela fez isso em uma noite? Seus joelhos provavelmente estavam doendo muito? Mas por que eles tinham que ser contra Caetá? Aquele Caetá onde ele e Yang Pan costumavam estudar. Sufei, notando sua aparência, sorriu. Nada de bom dia, hoje? Zhang Junho apontou para o sol pendurado no alto. É meio-dia, o que há de bom dia? Oh, então você não está confuso pelo sono hoje. O que estava acontecendo? Ele estava a cerca de 3 metros de Sufei, mas por que seu sorriso e sua voz pareciam tão distantes? Ele ainda estava com sono? Zhang Junho balançou a cabeça e olhou para o céu acima. Estava extraordinariamente azul hoje, um bom dia para se exercitar ao ar livre. Yuan Gang olhou para o céu azul e murmurou para si mesmo. Ótimo clima. Céu claro, menos nuvens, sem correntes de ar e uma temperatura ótima. Um bom dia para futebol. Capítulo 39. Foi a primeira rodada das eliminatórias regionais de Luoyang para a 15ª edição do Campeonato Nacional de Futebol de Ensino Médio. A partida entre Shuguan e Caetá seria disputada no campo de futebol deste último. Nada mudou. Sejam os portões principais, as salas de aula, os laboratórios, a mini-loja, o estacionamento ou o banheiro de frente para a pista de corrida, tudo permaneceu igual. Zhang Junho teve uma lembrança engraçada do banheiro. Em seu 3º ano em Caetá, ele se inscreveu para a corrida de 100 metros no evento de atletismo de outono. Ele estava confiante de que sua corrida era inigualável, exceto por Yang Pan na escola e, por sorte, Yang Pan não estava competindo na mesma categoria, seu maior obstáculo, portanto tinha desaparecido. Ao som do apito do árbitro, ele disparou e já perdeu os outros pela marca de 5 metros. Liderando bem na frente contra os outros com sua velocidade explosiva, ele cruzou a linha à frente dele sob os aplausos altos dos outros alunos, mas todos ficaram surpresos quando ele não parou, mesmo depois de cruzar a linha com as 2 mãos levantadas. Mantendo sua velocidade, ele foi direto para o banheiro perto dos trilhos. Todos o encararam sem expressão antes de cair na gargalhada depois de 5 segundos. Yang Pan zombou do amigo depois, dizendo, eu estava achando estranho que você conseguisse correr tão rápido o outro dia. Então era o Xixi falando. Seu objetivo em primeiro lugar era o banheiro masculino, não a linha de chegada, hein? Ele desconsiderou completamente a explicação de Zhang Junho de que, como ele estava usando botas pregadas, não conseguia parar, estendendo o comprimento da corrida. Além disso, ele não poderia ter corrido para o banheiro feminino, daí sua corrida para o banheiro masculino. Mas a versão da história de Yang Pan ainda se espalhou pela escola e todos souberam depois que a medalha de ouro de Zhang Junho foi conquistada por sua bexiga cheia. Mas a fofoca mudou conforme viajava e conforme a notícia fluía mais, ela se transformou em a velocidade de Zhang Junho em campo vendo o poder de uma bexiga cheia. Zhang Junho não conseguia decidir se ria ou chorava. Os arranjos pré-jogo eram simples, mas eficazes. Liang havia providenciado para que Wang Ning e Liao marcassem Yuan Gang juntos. Embora ele tenha escolhido não evitar Liu Pen, ele disse aos seus 4 atacantes para se revezarem em correr até ele. Mesmo que ele seja feito de ferro, nós o desgastaremos. Liang gritou com o punho cerrado em uma impressão de Hitler, ambos eram adeptos da doutrina ofensiva. Pouco antes de entrarem em campo, o treinador parou Zhang Junho. Zhang Junho, lembre-se, uma partida é uma partida. Liu Qi e sua tropa expandida de líderes de torcida Shuguan apareceram nas arquibancadas no campo Caetá. Eles estavam parecendo mais à parte enquanto elevavam a atmosfera e gritavam gritos de apoio ao time de sua escola. O número de jornalistas do futebol do ensino médio que foram enviados para a cena aumentou para 3 graças à atenção especial do editor-chefe Liu. 2 deles eram escritores e o outro era fotojornalista. Shen Huafenfen, sendo um dos escritores, levou o outro escritor e um estagiário que todos chamavam de Xiao Zhan para a plataforma de visualização. Você tem que perceber que assistir às partidas de Shuguan é uma forma de diversão, especialmente quando eles atacam o Huafenfen, lembrou seu júnior.
Quando chegar a hora, você terá que assistir com cuidado. Espero que você possa escrever um relato de tirar o fôlego do jogo para mim. Mas o editor-chefe queria que você... É uma ótima oportunidade para praticar, sabia? Você tem que aproveitar. Não há muitos como eu que dariam uma chance dessas para os juniores. Tentando parecer um veterano, Shen Huafenfen deu um tapinha nas costas do colega. O estagiário havia se formado recentemente na Universidade de Zhengzhou em um curso especializado em jornalismo. No entanto, seus esforços foram perdidos para o jovem. Você queria assistir a partida, não é? HMPH. E você é um novato e tanto. Shen Huafenfen sorriu. Mas você só está aqui há um mês, certo? É por isso que sou seu sênior. Zhang Junho tinha acabado de sair do vestiário quando esbarrou em Yuan Gang. Ligeiro? Me chame de Yuan Gang. Como vai você? Nada mal. Você, por outro lado, está bem na onda, hein? Virando um astro, conseguindo entrevistas e sendo fotografado para revistas. Você esqueceu todos os seus velhos amigos. Mais de um ano, nem uma ligação, nem uma carta. Passando um tempo feliz fazendo amigos em Shuguan, é isso? Não há necessidade de explicação. Nada mais precisa ser dito. Zhang Junho sentiu como se já tivesse visto aquela expressão no rosto de Yuan Gang antes. Certo, estava naquele sonho. Esqueça o que você prometeu. Nós nos encontraremos no campo e Zhang Junho, não tenha medo. Com essas palavras, Yuan Gang se virou e saiu, deixando um Zhang Junho quieto para trás. Não foi um pouco demais? Liu Pen perguntou quando Yuan Gang se aproximou dele. Você sabe que Zhang Junho não ligou nem escreveu porque ele tinha medo de ficarmos bravos com ele por não se despedir. Claro que sei. Mas é tudo necessário para a vitória. Yuan Gang deslizou a braçadeira de capitão em volta do tríceps. Vamos, Liu Pen. O jogo está começando. O árbitro apitou e o jogo começou. Kaita estava no ataque. Yuan Gang carregou a bola para frente enquanto dois atacantes de seu time correram para desviar a atenção da defesa de Shuguan. Wang Ning e Liao se aproximaram de Yuan Gang, com Wang se aproximando para um desafio enquanto Liao esperava por uma abertura ao lado deles. Ainda assim, apesar dos melhores esforços de Wang para roubar a bola, Yuan Gang parecia bem relaxado enquanto segurava a bola firmemente em seus pés. Um ponta veio ajudar e Yuan Gang lhe deu um belo passe e ele cruzou para a área com um único golpe. Lin Xiaofanfan cabeceou a bola para longe graças à sua vantagem em altura e a bola caiu de volta para Yuan Gang. Mesmo que ele tivesse acabado de se livrar de Wang Ning e Liao, ele não ousou demorar, aqueles dois sujeitos teimosos estavam se aproximando dele mais uma vez, e ele disparou um chute longo. Anke mergulhou para o lado e pressionou a bola no chão. Com o esforço de longo alcance logo após o minuto inicial, ficou claro que o desejo de Kaita pela vitória era intenso. O jogo não seria moleza para Shuguan, mas o ataque de Shuguan também buscava libertação após quase um ano sem se soltar. Kaká demonstrou um belo controle ao defender com o peito o passe longo de Anki e se virar para desviar de um volante que se aproximava. Esses movimentos habilidosos arrancaram gritos estridentes das meninas nas arquibancadas. Ele então fez um passe brilhante para Renilde, que chutou a bola para frente com a sola interna dos pés. Enquanto ele corria para frente após detectar uma oportunidade, o número 4 do Kaita Li Jin, um defensor nos flancos, fez sua abordagem. Ele sabia da formidável capacidade de Renilde. As habilidades elaboradas do jogador de Shuguan estavam classificadas entre as 5 melhores, com um pouco de espaço. Ele poderia se defender de qualquer um. Foi por isso que Li Jin não esperou e cuidadosamente fez sua abordagem defensiva, certificando-se de que não cometeria nenhum pequeno erro. Diante de um adversário tão atento, Renilde, incapaz de encontrar uma abertura, devolveu a bola para Kaká. Quem será o foco neste jogo? Yang Pan, Kaká ou Yuan Gang? Xiao Zhan perguntou animadamente enquanto assistia ao jogo. Não, será Zhang Junho, respondeu Shen Huafenfen. Zhang Junho? Aquele atacante? Não parece um personagem extraordinário. A chave para este jogo está na habilidade de Zhang Junho. Ele decidirá se Shuguan vence ou perde. De jeito nenhum. O chute longo de Yang Pan é uma arma invencível. E ele é o capitão também, a espinha dorsal espiritual do time. Huafenfen suspirou. E essa é a diferença entre um estagiário e um repórter experiente. Você está certo de que os chutes longos de Yang Pan são formidáveis e que ele é o capitão. Mas quando se trata de liderança, acredito que Zhang Junho é o cara. Ele? Aquele personagem principal trivial? Do ponto de vista técnico, sim, o chute de Yang Pan é poderoso, mas nas preliminares do ano passado, Zhang Junho marcou 5 gols e foi o artilheiro do seu time. Além disso, ele perdeu o último jogo devido a uma lesão. Yang Pan marcou 4 também. Xiao Zhan argumentou sem parar, e o treinador também disse para ele suprimir seus chutes. Isso mesmo. Naquele jogo contra Zhongjuan, Yang Pan marcou 2 gols sozinho e suprimiu suas defesas sozinho. Mas por que ele ainda perdeu? Não importa o quão impenetrável seja a defesa de um time, quão grande seja sua sinergia ou quanta habilidade eles tenham em passar a bola ao redor. Se eles não tiverem ninguém para mandar a bola para a rede do outro time, como eles podem vencer? Todo o seu trabalho duro irá por água abaixo. A presença de um bom atacante é vital para qualquer time. Você pode se referir a Kempis, da seleção argentina na Copa do Mundo de 1978. Yang Pan e Renilde nunca foram atacantes puros, apenas Zhang Junho, um atacante clássico, é um especialista completo e excelente em chutes. Sua alta taxa de pontuação e estabilidade em seus movimentos foram o eixo da ascensão meteórica de Shuguan no ano passado. Mesmo se você estiver certo, por que diria que ele é o líder espiritual do time? Até onde sei, são os capitães que inspiram o moral do time. Você está certo mais uma vez, mas as circunstâncias de Shuguan são especiais. Yang Pan é um jogador de calibre profissional e Zhongjuan é de um calibre formidável também. Eles estão no auge do padrão nacional.
Se eu escrevesse um artigo sobre eles agora, seria capaz de prever onde eles estariam no futuro. Mas para Zhang Junho, eu nunca poderia dizer que alturas ele alcançaria ou quão influente ele se tornaria. Seu crescimento foi impressionante e seu futuro indefinido. E então há seu comportamento indiferente, que o faz parecer bem contra qualquer coisa. Mas se você acredita por uma vez que são suas verdadeiras cores, você está em apuros. É como se houvesse Zanjuns diferentes, sabe? Uma vez que ele está em campo, ele emite uma aura que ganha a confiança de seus companheiros de equipe e eles passam a bola para ele. Zhang Junho é o ponto final do futebol. Não importa como ele marcará. Os empates são sempre quebrados por causa daquele discreto número 11. Pense no jogo entre Xu Guan e Nanian e como ele marcou seu hat-trick. Você entenderá. Um jogador que nunca decepciona seus companheiros de equipe e traz esperança e triunfo. Essa pessoa não é o líder espiritual de seu time? Ainda assim, Xiaozan não estava convencido. Era verdade que encontrar os pontos positivos de Zhang Junho não era fácil. O próprio Shen Huafenfen só chegou a essa conclusão depois de um ano inteiro seguindo Xu Guan de perto. Então, ele de repente se lembrou da aposta que fez no ano passado com San Lian. Sempre que ele escolhia em quem apostar em alguém, ele nunca perdia. Com esse pensamento, o Huafenfen sorriu. Que tal isso? Vamos fazer uma aposta. Eu acho que Zhang Junho será a chave para esse jogo, você acha que não? Faremos uma aposta de que quem perder levará o vencedor para jantar. Que tal isso? Sendo um jovem exuberante, Xiaozan nem pensou antes de concordar com a aposta. Tudo bem. Sem desistir. Absolutamente. Absolutamente. Shen Huafenfen sorriu e assentiu. As arquibancadas explodiram em aplausos quando a bola foi para os pés de Yang Pan. Chute longo. Chute longo. Chute longo. A equipe de líderes de torcida de Xu Guan gritava em uma só voz. Yang Pan olhou para cima para ver uma rota livre em direção ao gol. Ele avançou 2 passos, preparando-se para chutar, mas alguém deslizou e jogou a bola para longe. Liu Pen. Yang Pan gritou, assustado. O outro jogador sorriu para ele. Há quanto tempo vamos nos cumprimentar? Você está me marcando? E Zhang Junho? Você não sabe o quão bom ele é? Uma reviravolta surpreendente. Yang Pan ficou chocado não ao ver seu velho amigo, mas porque Liu Pen não estava marcando Zhang Junho. Afinal, Liu Pen deveria saber melhor do que ninguém sobre a influência de Zhang Junho como ex-companheiros de equipe. Eu sei e faço isso melhor do que ninguém. Isso seria para sempre. O rosto de Liu Pen escureceu, mas logo ele levantou a voz e chutou de volta para Yang Pan, em vez de se preocupar com os outros. Por que você não pensa em como vai passar por mim primeiro? Você está tão confiante assim em me impedir? Yang Pan sorriu. Vamos. Liu Pen apontou para o próprio peito. Yang Pan estava com a bola novamente, mas dessa vez, Liu Pen não chegou perto dele. Ele ficou a cerca de 4 metros de distância. A tal distância, quer Yang Pan quisesse chutar ou correr, ele não estaria se livrando da defesa zonal de Liu Pen. Diante de seu antigo companheiro de equipe que não ofereceu nenhuma abertura, Yang Pan suspirou e passou a bola. Ele sabia muito bem o quão dominante o jovem de 188 centímetros na sua frente poderia ser. Um corpo forte, ritmo ágil, explosão impressionante e uma excelente previsão lhe renderam o apelido de cortina de ferro no ensino médio. Ele até sentiu o gosto amargo de sua chuteira e era melhor não tentar uma pausa brusca se não tivesse certeza absoluta. O quê? Com medo de mim? Liu Pen sorriu. HMPH. Yang Pan fez beicinho. Ainda faltam 75 minutos? Você não tem medo de virar um palhaço? Passaram-se 6 minutos do início do jogo quando Zhang Junho chegou a bola pela primeira vez. Não era de se espantar, já que ele estava mal-humorado e correndo muito menos do que o normal. Kaká também não conseguia encontrar o momento certo para passar a bola para ele. Mas então a oportunidade surgiu. Kaká desviou do volante de Kaita, da tentativa de Yu Wenjun de roubar a bola e mandou um passe preciso para os pés de Zhang Junho. Ao receber a bola, o atacante de repente percebeu que quem o marcava não era um zagueiro mas Yuan Gang. Yang Pan exclamou. O capitão do Kaita era um meia-atacante, então por que ele estava aparecendo em seu próprio campo e mantendo Zhang Junho sob controle? Zhang Junho também ficou em choque. Ligeiro? Lembra do que eu disse? Não tenha medo. Yuan Gang olhou para ele enquanto ele bufava cada palavra. Capítulo 40. Lembra do que eu disse? Não fique com medo. Yuan Gang declarou inexpressivamente para Zhang Junho enquanto ele bufava cada palavra. Ao ver o rosto familiar, Zhang Junho sentiu como se os ruídos ao redor do local estivessem desaparecendo e que ele estivesse retornando aos seus anos de ensino fundamental. O time de futebol da escola? Zhang Junho disse, olhando para o aviso de recrutamento no quadro. A palavra futebol foi o suficiente para chamar sua atenção. Devemos ir, Yang Pan? Yang Pan bocejou. Tanto faz. Se você for, eu vou. Maravilhoso. Faremos muitos amigos legais, certo? Assim como nós dois. Enganar. Sou um novo membro, Zhang Junho do ano 1, classe 1. Sou um atacante. Espero me dar bem com todos no time e nos tornarmos grandes amigos. Eu sou Yang Pan. Estou na mesma classe que Zhang Junho e minha posição é meio-campista direito ou ponta. Mais 2 membros se juntaram 2 dias depois. O meia-atacante Yuan Gang e o zagueiro Liu Pen. Quando Zhang Junho viu o rosto de Yuan Gang pela primeira vez, ele pensou que estava olhando para um ligeiro que escapou do zoológico. Quando ele finalmente chegou a essa conclusão, ele rolou de rir, segurando seu estômago. Yuan Gang ficou sozinho e olhou fixamente para ele, sem entender o que era tão engraçado. Ei,
Do que você está rindo? Foi preciso algum esforço para Zanjunho parar de rir e ele se desculpou enquanto limpava as lágrimas do rosto. Desculpe, desculpe. Eu não fiz de propósito, ligeiro. Pegos de surpresa, todos os outros membros da equipe caíram na gargalhada. A declaração acidental de ligeiro de Zanjunho foi uma descrição perfeitamente adequada das características faciais de Yuan Gang. Seus lábios se projetavam para fora e suas maçãs do rosto altas, assim como seu cabelo longo e desgrenhado, o faziam parecer um ligeiro. Enquanto observava os outros caírem na gargalhada, Zanjunho começou a rir novamente. As vaias acordaram Zanjunho e ele percebeu que havia perdido a bola. Ele ficou parado na frente da área do time adversário enquanto Kaita de alguma forma avançou para o meio do campo de Shuguan. Esse é o personagem principal? Xiao Zhan riu, encarando Shen Huafenfen. Ele não fez nada quando pegou a bola e ela foi roubada dele quase imediatamente. Ele nem reagiu. Shen Huafenfen sorriu de volta. É normal. Ele sabia o que estava acontecendo desde o primeiro olhar para o atacante. Não havia dúvidas de que Zanjunho era um pilar para Shuguan e o time estaria em perigo se algo acontecesse com ele. Agora tudo que o Huafenfen podia fazer era rezar para que Zanjunho acordasse o mais rápido possível. Afinal, um amigo era um amigo, e um par era um par. Anke fez tudo o que pôde para bloquear o ataque de Yuan Gang, enquanto Lin Xiaofanfan afastou o perigo com uma bola longa. Kaká roubou a bola na frente de Yu Wenjun e foi para o contra-ataque. Liu Peng parou com um carrinho e o meia esquerdo de Kaita, Zhong Ziqian, chegou na bola antes de entregá-la para Yuan Gang. O capitão iludiu Wang Ning com muita agilidade. Ele executou uma fratura de tornozelo em Liao e passou. O atacante do Kaita, Zhang Yi, levou a bola para frente e chutou. Anke abraçou a bola com força. Yuan Gang balançou a cabeça, desapontado que a bola não entrou. Mesmo que Zanjunho fosse anulado, contra uma formação ofensiva composta por um monstro como Yang Pan, aquele galã brasileiro habilidoso e os dribles elegantes de Ren Yudi, teria sido melhor começar forte e marcar um gol como garantia. Zanjunho finalmente chegou à bola. Embora ele tenha se comportado de forma anormal antes, Kaká ainda confiava nele o suficiente para passar a bola para ele. Mais uma vez, Yuan Gang estava lá. Yuan Gang estava mostrando suas habilidades de drible contra Zanjunho, e como não poderia ficar para trás, o atacante também mostrou seu trabalho de pés em troca. Olhando para os dois, Yang Pan também se juntou a eles. Abram caminho, abram caminho, olhem para o meu drible. Deleitem seus olhos com esse ato de classe mundial, ele trouxe um novo recruta do primeiro ano para ser seu alvo. Vocês têm que ser sérios, sem desistir. O outro garoto assentiu com a maior seriedade. No entanto, Zanjunho teve um mau pressentimento repentino ao olhar para Yang Pan, que estava esticando as pernas e torcendo a cintura. Yang Pan carregou a bola lentamente. Mas ao se aproximar, ele de repente empurrou a bola para a esquerda e acelerou na outra direção antes de correr de volta para a bola. O pobre alvo vivo ficou enraizado onde estava. Como esperado. Sim, Yang Pan gritou. Vá para o inferno. Yuan Gang e Liu Peng chutaram em Yang Pan como um só. Zanjunho olhou para o trio de amigos na esquina e riu. Yuan Gang então procedeu a tirar a bola de Zanjunho silenciosamente. Ele provavelmente estava absorvendo suas memórias do passado novamente. Memórias eram uma coisa tão maravilhosa. As vaias foram mais altas dessa vez. Todos simplesmente não conseguiam entender o que estava acontecendo. Zanjunho tinha algum grau de popularidade em Kaita. Ele era um ex-aluno, afinal. Muitos tinham vindo assistir, esperando uma performance emocionante. Ninguém esperava uma performance tão pouco apetitosa com apenas 10 minutos de jogo. Campeonato Nacional de Futebol do Ensino Fundamental. Qingdao, Qingdao. Yang Pan gritou alegremente. O sol, a praia, o mar, os biquínis, as gatas. Estou indo. Os dois últimos são seus principais objetivos e Yuan Gang apontou para seus dois amigos enquanto Yang Pan abria os braços como se estivesse voando. O jogo de abertura no Nacionais foi entre Kaita e o Kai Middle School de Jinan Shandong. Eles estavam visitando outro time na primeira rodada e qualquer um poderia imaginar a quantidade de pressão que estava se acumulando sobre o time estreante. Estava escuro como breu no quarto do albergue, onde os quatro estavam hospedados, mas um par de olhos brilhava em meio à escuridão. Alguém ainda não dormiu? Liu Peng perguntou suavemente. Fale comigo. Duas mãos foram levantadas imediatamente. Vocês também estão nervosos? Liu Peng manteve a voz baixa. Um pouco. Era Yuan Gang. Eu não estava no começo. Agora estou, graças a você. Droga, Liu Peng. Indo ao banheiro a cada 2 minutos, estou com a bexiga nervosa também. Zanjunho se levantou da cama e tateou até o banheiro. Hehe, não molhe sua cama. Liu Peng riu baixinho. Vá para o inferno. Zanjunho de volta de dentro do banheiro. Eu realmente invejo esse pirralho Yang Pan. Yuan Gang olhou para o beliche abaixo deles, onde a pessoa em questão estava em um sono doce. Ele realmente consegue dormir. Zanjunho ouviu Yuan Gang quando ele saiu do banheiro e foi até a cama de Yang Pan para dar uma olhada. Ele sempre foi assim, mesmo quando criança. Nunca o vi nervoso antes. Estendendo a mão, ele desligou o Walkman do amigo antes de retornar para sua própria cama. Podemos vencer amanhã? Liu Peng ponderou. Eles são o time da casa. Zanjunho apenas sorriu. Não seria ainda melhor? Destruí-los na frente de todos os seus apoiadores. Vai ser interessante. Como ele previu, o estreante time Kaita demoliu seus oponentes na partida do dia seguinte, bem na frente de centenas de torcedores locais que vieram torcer por seu time.
O placar foi 5-0. Zhang Junho foi um herói do hat-trick enquanto Yang Pan e Yuan Gang marcaram um gol cada. Com um belo começo, Kaita ganhou força e avançou para a grande final. O bandeirinha levantou sua bandeira enquanto o árbitro apitou. Impedimento. Kaká tinha acabado de fazer um passe perfeito, mas como Zhang Junho permaneceu enraizado onde estava, virou impedimento. O bandeirinha tomou a decisão certa. Dessa vez, as vaias vieram até das líderes de torcida do Shuguan. O que diabos? Aquele cara está parado ali feito um idiota desde o começo. Ele está sonhando? Liu Que olhou ferozmente para aqueles que estavam zombando. Eles eram calouros do primeiro ano e nunca tinham visto Zhang Junho jogar. No entanto, eles ouviram muito sobre as façanhas de Yang Pan. Ainda assim, o capitão das líderes de torcida olhou preocupado para Zhang Junho no campo. Até ele não conseguiu entender. Zhang Junho, o que está acontecendo com você? Apontando para Zhang Junho, Xiao Zhan disse ao seu veterano. O jogo já dura 15 minutos e o personagem principal ainda está sonâmbulo. Shen Huafenfen se cansou de lidar com ele e preferiu assistir ao jogo em silêncio. Pode-se ignorar a coincidência se foi uma ou duas vezes, mas 3 vezes deve ser, Liang Que murmurou. Zhang Junho. Sufei não entendeu o que seu treinador estava dizendo. Treinador, o que você está? Sufei, você não consegue ver? Eu sei que Zhang Junho está se comportando de forma anormal. Só não sei o motivo. Ele não se machucou ultimamente. Você não sabia? Kaita é a alma mater de Zhang Junho e Yang Pan. Eles fizeram muitos grandes amigos lá ao longo dos anos. É por isso que Zhang Junho está errando? Liang Que suspirou. Zhang Junho valoriza a amizade mais do que qualquer outra pessoa. Se ele tem sua amizade com Yang Pan tão querida, é natural que ele aprecie seus outros amigos em Kaita. Argue, ele está sendo gentil ou um idiota? Por que o treinador de Shuguan não o substitui? Xiao Zhan ainda estava tagarelando. É um completo desperdício de recursos humanos. Idiota. Finalmente incapaz de suportar a enorme mosca ao seu lado, Shen Huafenfen gritou. Você é um idiota colossal. Kaita é a alma gêmea de Zhang Junho. Seus melhores amigos ainda estão lá. Ele está preocupado porque tem pensado sobre os velhos tempos deles juntos. Então por que não substituí-lo, já que ele está com problemas? Pensando que ele tinha razão, o estagiário persistiu. Que qualidade você acha que faz um técnico de futebol juvenil excepcional? Huafenfen não deu uma resposta, em vez disso, ele retrucou com outra pergunta. Qualidade, arranjos estratégicos, bons regimes de treinamento e ambição. Certo. E resultados. É por isso que você é um grande idiota. Essas são qualidades para um técnico profissional. Para um excelente técnico de futebol juvenil, a qualidade mais importante é o amor. Amor? Não é como se fossem enfermeiras. O que você entenderia, nerd recém-formado? O futebol juvenil é parte do desenvolvimento juvenil e naturalmente parte da educação. Treinadores que não se importam com o crescimento físico e espiritual dos pequenos jogadores, e só valorizam resultados, não têm o direito de assumir o lugar do treinador. Aqueles que não se importam com os corpos e futuros das crianças, apenas com suas próprias vitórias ou resultados, seu próprio lucro e ambição. Aqueles que, para seu próprio bem, manipulam jogos, subornam árbitros e falsificam as idades dos jogadores. O que você acha que suas ações farão com as mentes das crianças? Essas pessoas são escória. Lixo. Xiao Zhan congelou. Era a primeira vez que ele via Shen Huafenfen agindo de forma tão emocional. Se Zhang Junho fosse substituído só porque não estava se saindo bem, o que isso faria com a mente dele? Você já pensou sobre isso? Provavelmente ficaria tudo bem se o time acabasse vencendo. Mas se eles perderem, ele será rotulado de culpado, e não conseguirá levantar a cabeça novamente enquanto se afunda em arrependimento e autopiedade. Ele continuaria jogando? Ele teria coragem? Um jogador com um futuro infinitamente brilhante estaria perdido. É cruel para ele jogar contra seus velhos amigos, mas ele tem que encarar isso. E ele deve superar isso para que possa dar grandes passos adiante, ou então. Huafenfen suspirou e não continuou. Se ele estava assustado ou convencido, Xiao Zhan estava quieto. De qualquer forma, o mundo era mais limpo sem uma mosca. Shen Huafenfen se apoiou em uma barra nas arquibancadas. Não muito abaixo dele estava o assento do treinador. Ele viu o perfil lateral de Liang Que claramente, o rosto que era inexpressivo sempre que havia uma partida. Ele realmente era um excelente treinador de futebol juvenil. Não importava que os resultados de Shuguan fossem horríveis nos últimos anos, os jogadores estavam sempre jogando futebol alegremente. Não era bom o suficiente ter algumas memórias felizes jogando futebol no ensino médio? As crianças eram realmente sortudas por poderem jogar sob sua tutela. Embora fosse inconcebível que Zhang Junho tivesse cometido 3 erros, todos os companheiros de equipe, como se estivessem em acordo, continuaram enviando seus passes para o atacante. Yuan Gang se aproximou dele mais uma vez. Desta vez, as vaias vieram antes mesmo de Zhang Junho cometer qualquer erro. Como se estivesse no comando da vaia, Yuan Gang agarrou a bola facilmente. Foi quando Yang Pan finalmente entendeu por que Yuan Gang estava marcando o atacante. Seu antigo companheiro de equipe fez Zhang Junho chafurdar em sentimentos enquanto ele revivia suas memórias do passado. Pessoas como Zhang Junho eram facilmente enganadas e quando ele estava distraído, a bola era fácil de pegar. Esse cara. Yang Pan aproveitou a chance para confrontar o capitão do outro time, que estava vindo em sua direção quando a bola saiu. Você não se sente envergonhado? Usando os sentimentos de Zhang Junho contra ele. Yuan Gang sorriu. Só os fracos são usados pelos outros. E eu nem usei nem nada. Ele está apenas sendo um idiota. Eu não violei nenhuma regra. Ou você também esqueceu? Futebol é um esporte onde os vencedores são reis. Yang Pan foi forçado a admitir que Yuan Gang estava certo, mas ele não estava disposto a simplesmente deixar passar. Eu não vou deixar você fazer o que quiser. Você deveria guardar isso para Liu Pen.
Passando por ele, Yuan Gang acenou para ele sem olhar para trás. Isso era verdade. 20 minutos se passaram e Yang Pan ainda estava sendo marcado até a morte pelo gigante, fazendo apenas um chute. Mesmo esse foi um chute forçado, que não chegou nem perto do gol do time adversário. Isso significava que sua tarefa mais urgente era encontrar uma maneira de se livrar da marcação quase afetuosa de Liu Pen. Mas, enfrentando um cara que sempre conseguia prever seus movimentos, Yang Pan tinha confiança para perdê-lo? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.